que é uma vida? A vida, ela é a somatória de vários anos, que são a somatória de vários meses, que são a somatória de várias semanas, que são a somatória de vários dias e que é, na verdade, o dia de hoje mais o dia de amanhã. Bem vivido ou não vivido. Com sentido ou sem sentido. Então, se você acha que a sua vida está sem sentido, que era o meu caso lá atrás, era só porque eu estava há uns bons anos vivendo vários dias sem sentido. Há um buraco no nosso coração, esse vazio, talvez você sente. Esse buraco, ele é do tamanho do infinito, né? Ou seja, ele não tem como ser preenchido com coisas finitas, com coisas passageiras. E infinito, onipotente, onisciente, onipresente é só um, que é Deus. Olá, amigos do Estúdio PSC, podcast de hoje para o seu conhecimento especial. Estou aqui com um treinador de pessoas, o cara fera, Rodrigo Naldo, meu amigo, está aqui para falar para a gente aqui de prosperidade, de vida próspera, de propósito, né, dos desafios aí para você realizar os seus objetivos, realizar seus sonhos. Né? Nós vamos falar de muita coisa aqui, o cara é treinador, vamos falar de fé, vamos falar da importância aí da fé, né, de você ter objetivos maiores, além dos objetivos materiais, né? Da subida da montanha, muita coisa boa pra gente falar, meu amigo. E eu começo aqui, antes de você se apresentar, eu quero perguntar uma coisa, pra gente deixar aqui já o pessoal curioso que a gente vai falar. Realiza, tem gente que realiza seus objetivos, tem gente que não consegue realizar, fica patinando, demora a conseguir as coisas, demora a realizar o casamento, demora a construir a família, a mudar de emprego, a conquistar coisas, não só materiais, mas também resolver sua vida e prosperar. Qual é a diferença? Tem gente que consegue fazer isso, a gente olha assim, né? Não é comparando não, porque eu sei que a gente vai falar disso aqui, de comparação de redes sociais, mas tem gente que vai lá e realiza. E por que a pessoa realiza e outra pessoa não realiza? Qual é a diferencial? Qual é o gancho aí desse negócio? Muito bem, Moreira. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? $1 milhão. $1 milhão. Por que tem gente que realiza e gente que não realiza, né? Até mesmo dois irmãos, né, Moreira? Criados na mesma família, né? Com a mesma educação, são ali, nascem, crescem juntos, recebem os mesmos colégios, as mesmas escolas. E por que um consegue desenvolver bem, vai, cresce, e talvez o outro vai por um caminho, né? Talvez dentro da empresa acontece muito isso. Então, é uma conversa longa essa, né? Não tem resposta simples para problema complexo, né? Então, a vida, ela não é sabe aquela música da Xuxa que dizia... tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai... A gente, né, custou talvez, né, uma boa parte da nossa geração, do nosso tempo, custou a entender que a vida, ela tem... Eu acho que hoje é um grande problema, né? Ela tem uma densidade, né? E as pessoas que realizam, elas entenderam a densidade da vida, né? Entenderam o quanto que a vida, ela realmente precisa da nossa intencionalidade, né? Eu preciso assumir que eu tenho uma história que todos os dias chega na minha mão sem eu ter feito nada, primeiro para merecer essa oportunidade, né? Então, trazendo aqui para a vida real, né? Todos os dias, hoje, por exemplo, você acordou, né? Hoje, por exemplo, o que você fez para a hora que você abriu o seu olhinho, né? Ter um sol lá, ter um dia claro, né? Tipo, a luz entrando pela janela, o que você fez para isso acontecer? Né? Tenho certeza que nada, né? Simplesmente você dormiu, acordou e isso estava acontecendo. Então, a gente recebe diariamente esse presente chamado dia, né? Que é o nosso presente, que é a vida que a gente tem para viver. E as pessoas, eu acredito muito nisso, Moreira, e não pelo que está aqui, né, que eu pensei, que eu tirei da minha... A gente fala, né, um termo até chato, né, eu tirei do meu sovaco, né, essa ideia. Não, foi olhando a vida de grandes homens, né, que a gente consegue ver que aqueles que fazem acontecer, que conquistam seus objetivos, que conseguem construir relacionamentos, são aquelas pessoas que entendem que a vida acontece neste dia de hoje, né? Então eu vou para este dia, essa oportunidade que eu recebo, essa folha em branco, falando de um livro, né? Não fiz nada, veja, acordei e eu tenho uma folha em branco.
As pessoas que realizam, elas entendem isso ao abrir os olhos. Então, acordam no horário, vão lá, já se programam, né, para o seu dia. E elas se decidem por viver um dia intencional. E não um dia levado, talvez, pelaquilo que eu estou sentindo, pelaquilo que eu acho, pelaquilo que eu queria. Mas não, um dia intencional rumo àquilo que eu quero para minha vida. Rumo àquilo que eu espero da minha vida. Rumo àquilo que eu desejo para minha vida. Eu acho que a resposta está indo nesse caminho aí, sabe? Quem sou eu para responder essa pergunta, né? Mas é algo que eu realmente sou apaixonado já há um bom tempo em referências, né, Moreira? Se a gente não tem referências, fica muito difícil a gente entender o que é essa vida, né? Então eu tenho que olhar para a vida de pessoas que já conseguiram aquilo que eu tanto desejo, pô. Alguém já fez. Alguém já fez isso aí. Tem um caminho. Existe um caminho. É isso aí. Tem um rastro, não tem? Tem um rastro. E esse negócio do dia, tem também um negócio da ansiedade, do posterior, do pra frente, tem isso também? Eu vou fazer uma consideração aqui. Bora. Eu tô meio ansioso já, né? Isso é ansiedade. Mas o tio Carlinhos estava aqui, meu tio que é padre, passou aqui e falou assim, estava falando sobre isso, né? Presente, passado e futuro, né? Mas depressão, né? É uma das coisas que ele falou, né? Claro que são vários motivos, mas depressão, excesso de passado, né? Às vezes, né? E ansiedade, excesso de futuro demais, né? A pessoa olhando coisas ainda que não sabe nem como vai acontecer. E tem esse negócio do dia que você acordou, que tem uma página em branco, que você pode escrever da forma que você trabalhar para fazer, que você, de acordo com o objetivo que você tem, você pode escrever isso também. E essa folha em branco você pode trabalhar para melhorar e para ser melhor. Perfeito. E ele falou sobre isso. Eu estou ansioso aqui, mas eu já queria saber, antes de você se apresentar, se tem essa relação com o dia em branco, com a ansiedade e com essa construção de realizar esse objetivo na frente. Como é que essas coisas se encaixam? Eu acho que é só você pensar todas as vezes que você ficou ansioso, né? A ansiedade, ela vai passar, claro, pelo excesso de futuro, né? Então, fico com a cabeça demais lá, pensando no que vai ser, né? Do que vai ser o passado, o excesso de passado. Eu fico pensando demais nas feridas, nos traumas, no que deu errado, né? Naquilo que não foi. O presente, excesso de presente também, sem isso, é aquele estresse, né? Aquela coisa desgastante, meu Deus, tal. Então, além disso, né? A ansiedade, ela é multifatorial, ela não acontece do nada, né? Então não é uma coisa, né? Tem várias coisas acontecendo. Pode ser biológico, pode ser psicológico, né? Pode ser, né, esse emocional que está, enfim, fora do lugar. Mas uma coisa que é interessante a gente pensar, todas as vezes que a gente tem ansiedade, nós estamos em um momento de dúvida. Né, assim, eu meio que não sei, eu estou me preocupando com algo, falta meio que clareza, eu não sei como vai ser, e aí eu uso aquele meu passado, né? Então, olha só como a gente joga fora a página em branco. A gente joga fora. Assim, é absurdo o quanto que a gente faz isso, né? Seja pelo que a gente vai falar de clareza aqui agora, né? Mas seja pela distração que o nosso mundo oferece tanto hoje, né, pra gente, quanto que a gente vive distraído. Mas por que toda vez que eu estou ansioso, eu estou meio que em dúvida, eu meio que não sei o que vai ser, e aí eu pego algo do meu passado, que o nosso cérebro funciona assim, né? A neurociência já prova isso pra gente, que eu pego meio que aquela experiência do passado e fico pensando no futuro com aquilo. Então, a ansiedade, ela é essa dúvida, e a dúvida, ela é essa falta de clareza, né? De clareza do que eu faço com essa bendita página em branco que eu recebi hoje, né? E aí eu fico num mundo de pensamentos, num mundo de redes sociais e do fulano e do beltrano, e a vida das outras pessoas parece mais interessante. Você comentou no início, né, da comparação, mas como começar a resolver isso, né? Além de se entupir de remédio e de anestésicos, seja vício de bebida, de droga e etc., que hoje vira recurso, né? Como sair disso, né? Primeira coisa, eu tenho que começar a entender o que eu quero da minha vida, né? O que eu vou fazer com essa página em branco. Isso já começa a tirar a ansiedade, porque eu vou olhar para hoje e vou falar assim, qual é a ação que eu tenho que fazer hoje
para que eu fique um pouco mais próximo ou melhor em relação a qualquer área da minha vida. Eu só tenho que escolher, né? Então, eu tô lá ansioso. Então, vamos parar de falar que eu sou ansioso. Primeira coisa é que eu tô ansioso. Eu tô, né? Não é meu isso. Não é que eu sou isso. Não é minha identidade. Não tá sendo DNA, não, né? Não é porque a gente começa a ser as coisas, né? Do nada, né? É meio comum, né? A gente sem consciência, né? Vai vendo no piloto automático, eu sou isso. Ai, como eu sou burro. Ai, como eu sou... Rapidamente a gente assume, eu sou muito ansiosa. Uma identidade de ansioso, né? Então... O caminho já é começar por aí, né? Então eu estou ansioso. Tá, por que eu estou ansioso? Porque talvez eu estou pensando na minha vida financeira que está um caos demais, porque talvez eu estou pensando, né, no quanto eu, né, trair a confiança de Deus, ou que eu, né, não sei para onde vai esse relacionamento meu, seja um namoro que está ali meio começando, eu não sei se a pessoa gosta de mim, o que vai ser do meu futuro, ela vai viajar, eu vou ficar sozinho, será que eu posso confiar? Então, né, são coisas que, assim, repara, fogem do nosso controle. Isso não está no nosso controle. A ansiedade é uma dúvida gerada por um desejo de controlar as coisas. Absurdo, de querer que as coisas fiquem na sua mão, né? E a gente pode espiritualizar o assunto, se quiser, né? Mas quem não aceitou ser controlado, né, lá no início da história toda, do céu lá, né? Quem não aceitou ser controlado, ou a autoridade da vida, né, sobre essa pessoa, ou sobre esse anjo, né, foi Lúcifer. Foi o próprio o diabo que não aceitou a soberania de Deus sobre a vida dele, né, sobre as vontades de Deus em relação a criaturas, enfim. E ele se rebela contra essa realidade, né, e decide viver por si só. Então, ele quer ter o controle da situação. Aí está aqui o nosso mal, né? Como a gente quer ter o controle da situação? Eu quero saber exatamente o que vai acontecer. Às vezes eu até uso uma camiseta branca para virar o ano, porque eu acredito que isso vai me dar um certo controle, que eu vou ter um ano de paz, né? Ou que eu pula as ondas lá, 7, sei lá, ondas, quando você pula 3 ondinhas lá no final do ano. Mas eu pulo as ondas no quê? Tentando ter o controle. E é claro que você vai se tornar ansioso, né? Porque a realidade, ela acaba sendo soberana, né? Ela se impõe sobre a gente, né? Ela chega como a vontade de Deus chega. Sim. E o que a gente tem que saber fazer é qual é o significado que eu vou dar para tudo isso que está acontecendo na minha vida, né? Então eu tenho que, dentro dessa página que eu recebi, abandonar esse desejo de controle, que isso vai tirar minhas dúvidas sobre como fazer isso, e focar naquilo que eu quero. Eu vou estender mais um pouquinho. Fica à vontade. Porque eu lembrei de uma história, assim, de uma quando você vai no mercado, por exemplo, você não vai com a lista do que você não quer. Imagina você no mercado com a lista, eu não quero isso para minha vida. Não, isso aqui eu não quero. Essa prateleira, não quero. E o carrinho empurrando. Aí vai para outra prateleira. Não quero. Aí vai pro praça na frente do açougue. Não quero picanha, não quero contrafilé, não quero colchão mole. Agora eu vou pra limpeza. Não quero homo, não quero não sei o quê, não quero... Se for pro supermercado com a lista do que você não quer, você vai sair do supermercado com 0 coisas, né? Porque você só ficou focado no que você não quer. Como que a gente vai para o supermercado? A gente vai para o supermercado com a lista do que a gente quer. Daquilo que eu quero. Para a vida é a mesma coisa. Pô. O que você quer da tua vida? Você tem que se decidir. Porque se você não faz planos para a sua vida, se você não decide o que você quer, adivinha o que acontece? O Jim Rohn, ele diz isso, né? Se você não faz planos para sua vida, outra pessoa faz. Você faz parte agora planos de outra pessoa. E os planos da outra pessoa para sua vida talvez não sejam muito bons, né? Então, tá aí. Pode até ter boas intenções, mas... Sair da ansiedade começa primeiramente aterrissando nessa realidade de o que eu quero para minha vida. Porque quando eu tenho clareza do que eu quero, Moreira, e eu preciso ter clareza do que eu quero, eu começo a agir. E quem age vai ficar estressado. Pode até ficar estressado pelo excesso de ação do presente, né? Sim.
Mas ele já não está mais ansioso. Né? Ele já está agora agindo, escrevendo. Ele já assumiu a caneta ali daquela página em branco. Cara, que legal isso. E eu queria perguntar agora, pra gente... Tem muito assunto aqui e eu queria inclusive que você trouxesse, durante esses assuntos aqui, tudo que eu sigo você lá no Instagram, o que você traz das inspirações cristãs, do que está na Bíblia, que você falou das histórias aqui um pouco aqui, né, as inspirações disso. Eu queria até aprofundar isso aqui, levar um pouco para isso, que eu sei que boa parte que você fala vem, ou tudo vem dessa inspiração de Deus, mas também vem de um estudo, né, estudo bíblico, vem também de outros mentores que você segue e outros treinadores que você já fez treinamento. E aí, nesse momento aqui, eu queria que você, para contextualizar tudo que a gente vai falar depois, eu sei que você é engenheiro civil de formação, Isso. Né, casado com a Rafaela há 2 anos, e tem uma super história aí para contar para a gente de como você construiu isso, porque em algum momento a gente falou aqui, alguém já trilhou um caminho, alguém já fez isso acontecer. A primeira pergunta que eu fiz lá, alguém fez uma receita, outra pessoa fez outra receita, no fim tem muitas coisas em comum dessas receitas ali que possibilitam que as pessoas realizem os seus objetivos. Perfeito. E você tem essa missão de ajudar as pessoas a realizar seu objetivo como treinador. E como é que você construiu isso? A partir de quê? Como? Quando que começou esse negócio? Eu queria que você falasse um pouco, Rodrigo Naldo, para o pessoal saber aqui um pouco dessa sua história e como é que você começou isso aí. Bora lá. Então, minha vida ela começa ali realmente a hora que eu tenho um encontro muito forte com Deus, Moreira. Eu tenho plena convicção disso aí, porque eu falo que não foi nem um encontro, né? Foi uma trombada que eu tive. Eu fiz um acampamento, né, em setembro de 2012. Eu já tinha ali 2012, 12 anos atrás, aí, 13 anos atrás. Eu tinha 22 anos de idade, revelando a idade aí, né? Já foi então, foi com o Padre Ed? Já não? Não, esse não. Não, esse acampamento o Padre Ed não era da comunidade ainda. Sim. Né? Se eu não me engano, era o Padre Rodrigo. Padre Rodrigo ou Padre Tucci lá da nossa paróquia. E aí eu tinha uma vida, né? Que era uma vida... na verdade, era uma vida que era a vida que eu tinha. Então eu acordava meio que no piloto automático, uma vida... Não vou falar normal, porque era uma vida comum, né? Que assim, a gente escuta muito, né? Vida de festa, então... eu lá com 8 anos, meu pai sofreu um acidente de cadeira de roda, de carro. Aí foi 2 anos depois, teve uma hérnia de disco, sofreu uma cirurgia. Nessa cirurgia ele acabou tendo uma complicação e aí ele lesionaram a medula dele lá, enfim, ficou na cadeira de rodas, né? E aí a gente passou muita dificuldade esse período, fomos sustentados 1 ano pela família do meu pai, né? Os irmãos, meus tios, né? Que sustentaram nossa casa. Então ali eu tive que crescer com algumas responsabilidades, amadurecer um pouco mais rápido, né? Por conta disso, minha mãe ficava no hospital com meu pai, eu tinha que ficar com a minha irmã, enfim. Mas eu sempre fui um cara muito tímido, assim, muito fechadão, não era de muito de conversar. E isso foi, né, dos 9, 10, 11 até 15, 16. Então, ali nessa idade já mais jovem, além de eu ter os docinhos que eu vendia na rua, que sustentou nossa casa por um bom tempo, né? Os doces, né, a gente fala que é muito, muito abençoado na nossa vida, porque realmente foi um período que os doces tirou o meu pai, minha mãe e a nossa família da dependência e colocou a gente na independência ali de poder se sustentar pelas suas próprias mãos, né? Ali pelo seu trabalho. E aí... Então eu ajudava muito nisso, só que eu sempre assim, o dinheirinho que meu pai me dava ali, né, trocava no serviço, eu pegava o dinheiro e eu investia, na época tinha a Char, gente, desculpa que é um parênteses na minha história, né, então eu jogava Tibia, CS, eu gostava, viciado em jogo, né, computador. Tibia você conheceu, Moreira? Tibia? Não, CS você vê os gráficos, vê os caras condenam até hoje quem joga Tibia, né? Sim. Mas enfim, o dinheiro que eu ganhava era para comprar lá prêmio a conte lá de 3 meses, tipo, que custava, sei lá, assim, R$30, R$40, enfim. E aí eu sempre fui muito... Eu me refugiei muito no computador. Porque eu era tímido, então eu tinha que sair para vender o doce, mas eu saía e voltava. E aí eu trabalhava em casa e o dinheiro e o tempo que eu tinha era para isso. Então era computador e jogo. E aí, quando eu tinha de 17 ali para 18 anos...
Você vai entender. Eu tô contando, Moreira, tá? Pra gente entender aonde que Deus entra, porque que eu falo que minha vida aconteceu ali, né? Principalmente. Quando eu tinha 17 para 18 anos, que eu saí do terceiro colegial, meu pai já tinha construtora de novo, já tinha se reerguido, né? Bicho fera, levantou, vamos. Minha mãe também comprou a briga, falou, não vamos desistir. E eu sou grato a eles eternamente por isso, porque senão não ia ter as oportunidades que eu tive, né? E aí, meu pai já com a construtora, eu decido então, adivinha qual faculdade que eu vou fazer? Eu vou fazer engenharia civil, né? E aí eu fui ser as pernas do meu pai, né? Eu ouvia muito isso. Você vai ser as pernas do seu pai, filho. Você vai ser as pernas do seu pai. E você vai entender porque eu tô falando isso lá na frente. Aí beleza, entro na faculdade de engenharia e vem um primo meu para Prudente, o Rodolfo, pra gente ter a fazer faculdade junto. Eu era meio criadão, Moreira. Morri de vergonha das pessoas, não sei o quê. Eu acho que meu pai tinha até medo de mandar eu pra faculdade. Com tanto de timidez, assim, mal, sabe, meio desajeitado. Eu era meio estranho, ele fala. Meio estranho. Talvez eu ainda seja um pouco, gente, mas já fui muito mais estranho, né? E aí eu meio estranhão, mas esse primo vem e a gente entra na faculdade juntos. Esse primo não tinha conseguido passar na UEL lá, vamos observar isso aqui, vamos estudar lá em Prudente lá. E a gente foi fizemos faculdade lá na Oeste. A gente entrou, quando ele veio pra cá, ele viu uma oportunidade em Prudente. Era uma região, Oeste Paulista, né? Eu sou lá do Oeste Paulista, de Presidente Prudente. Lá a gente... É uma região sertaneja que não tinha balada sertaneja. E ele tinha uma balada lá em Sertanópolis, Paraná, do lado de Londrina. E era o começo do sertanejo universitário ali. Tava estourando, os principais cantores e não sei o quê. E ele viu uma oportunidade, trouxe pro meu pai, que sempre foi empreendedor. Então, eu também sempre tive isso, né? Essa veia. E aí, vamos abrir a boate. Tivemos uma brilhante ideia. E abrimos a boate. Por que eu tô contando isso, né? Porque foram 4 anos ali que de 2 meses, que foi o tempo que a gente levou para abrir, em diante, aquele cara que era tímido, ele se viu rodeado de pessoas, ele se viu rodeado de assédio. Então, assim, eu quero a pulseirinha do camarote, não sei o quê. Chama os caras. Chama os caras lá para nossa casa e não sei o quê. E aí eu fui para um outro caminho. Né? Fui para o caminho da bebida, do sexo desregrado, sabe? Fui para um caminho totalmente, né? Desviado, né? Que foi me apresentado, né? Então, veja, aquela página que me era dada em branco, não era eu ainda que vivia ela. Eu estava meio que respondendo as coisas acontecendo só indo, entendeu? Então é isso, tem que beber, tem que cantar, tem que fazer não sei o quê, então vamos, entendeu? Meio que eu fui nessa... E aí, para se soltar, como eu era tímido, adivinha o que eu fazia? Eu bebia, né? Então eu tinha acesso à bebida, né? Talvez você aí, né, que tá do outro lado, o que é que você tem dificuldade que te impede, sei lá, de ser um excelente profissional, de ser um bom pai, de ser um bom filho, né? De ser um bom marido, uma boa esposa. O que é que está te impedindo aí e que você tem buscado em vez de resolver essa parada? Porque resolver as paradas é coisa de gente grande, né, Moreira? Em vez de resolver essa parada, você tá buscando refúgio, fuga num vício. Num vício. E é muito comum hoje. É muito comum hoje. Talvez antes era o vício da bebida, da droga, da maconha, não sei o quê. Talvez hoje o vício seja um remédio que eu tomo toda vez que vem aquele desconforto que eu sinto. Para dormir, para controlar uma ansiedade. O que é que, por não resolver aquilo que você sabe que é uma dificuldade, que é algo que é difícil para você, como era a timidez para mim, onde é que você tem buscado, o que é que tem te escravizado, o que é que tem, né, que nessa tentativa de resolver essa parada, você foi buscar uma outra coisa que, em vez de te libertar, te escravizou. E que agora você não vive sem. Que era o meu caso, festa, farra, mulher, blá, blá, blá. A vida era só aquilo. Tanto que para eu me formar, dei trabalho na faculdade, tranca mês, tranca semestre, volta semestre. Faculdade de 4 fizemos 5 anos e meio, né? Faculdade de engenharia civil, né? Fui, sei lá, as pernas do meu pai, enfim, aquela coisa. Essa era a ideia, né? Tipo, que tinha na minha cabeça, assim. Então, aquelas páginas eu fui meio que... Sabe, tinha dia que eu escrevia, mas tinha dia que eu só tava de ressaca, eu não escrevia nada, entendeu? Tinha dia que eu até achava que era eu que tava, mas não era, e aí só tinha um garrancho, né? Era um garrancho ali, escrito embriagado, né? E aí, Moreira, quando você vive vários dias sem sentido, adivinha qual que é a frase que você fala? Minha vida está sem sentido.
Já ouviu essa frase? Já. Cara, sei lá, minha vida tá meio sem sentido. Por que sua vida tá sem sentido? Vamos lá, o que é uma vida? O que é uma vida? A vida, ela é a somatória de vários anos, que são a somatória de vários meses, que são a somatória de várias semanas, que são a somatória de vários dias e que é, na verdade, o dia de hoje mais o dia de amanhã, mais o outro dia bem vivido ou não vivido, com sentido ou sem sentido. Então, se você acha que a sua vida está sem sentido, que era o meu caso lá atrás, era só porque eu estava há uns bons anos vivendo vários dias acumulando sem sentido. Então, esse dia está sem sentido. Aí eu acordo amanhã por causa de um dia sem sentido, eu vivo outro dia sem sentido. Aí eu vivo outro dia sem sentido. A minha referência, Moreira, por muitos anos, foi o meu eu. Então, assim, eu olhava pra mim ontem, entendeu? Tipo, a minha referência era essa. E era péssima. Quando eu olhava, falava, cara, esse cara, ele tem vergonha, ele é tímido, ele bebe pra poder conversar com as pessoas, pra dançar com as meninas, pra poder chegar com as pessoas e conversar. Aí eu acordava no outro dia, eu olhava pra quem eu era. Esse cara é muito ruim. Toma de novo pra tentar melhorar. E eu vivi... teve as coisas boas? Teve. Amizades que eu fiz, pouquíssimas, mulher. Pouquíssimas, assim, ó. Dá pra contar em 2 dedos, eu acho. 2 dedos. Das amizades reais, assim, sabe? Que ficaram pro resto da vida, sabe? Assim, que estão hoje na vida. Porque foi uma fase de muita ilusão, de muita vamos, automático. E, veja, essa foi a minha fase. Será que você não tá nessa fase? Você que tá aí ouvindo a gente, né? Vivendo uma vida no automático, né? Só... Vira a página, vai. Enfim, até que minha mãe, com a graça de Deus, por muita oração junto com a minha irmã, a minha região, ela é a fundadora dos acampamentos a minha cidade, inclusive, né, por causa do Astromar, que é meu formador nas pregações, meu formador na parte espiritual. Ele é o fundador dos acampamentos, um movimento católico de evangelização que se difundiu no Brasil inteiro. Né, que era um treinamento presencial de empresas, era um treinamento empresarial, né, de empresas que se retirava e as empresas treinavam, que foi transformado em uma ferramenta de evangelização, então onde a gente anuncia o querigma lá dentro. E minha mãe, ela vendo a minha situação, né, falou assim, esse moleque precisa de alguma coisa, esse moleque precisa de tomar jeito na vida, né? E eu, Moreira, tinha um vazio grande. Então, todos os dias era tentando preencher esse vazio. Só que aí a gente não sabe de uma coisa. E eu não sabia real. E talvez você não saiba aí do outro lado. Há um buraco no nosso coração. Esse vazio, talvez você sente. Esse buraco, ele é do tamanho do infinito. Do tamanho de um infinito. Né? Ou seja, ele não tem profundidade. Ele não tem como ser preenchido com coisas finitas. Com coisas passageiras. Entende? Então não adianta eu querer tomar algo para preencher algo. Se eu tomar, é finito isso aqui, vai acabar, né? Essa água aqui, se eu derrubar ela, ela acaba, a gente não aproveita mais ela. Essa garrafa, ela é descartável, né? São coisas que passam, daqui 100 anos tem nada disso aqui, inclusive a gente, né? São coisas que passam. Então não adianta eu tentar preencher esse buraco, porque ele existe. Não sei se você já sentiu isso, Moreira, de ter um vazio. Falar, cara, tem um buraco no meu peito que eu não sei o que é. Eu já tentei, comprando um celular novo, comprando uma casa nova, trocando de mulher, enchendo a cara de bebida, buscando num jogo, né? Hoje tá os jogos, né? É o novo mal aqui, né? O novo mal não, o antigo mal com uma nova cara, surrando o povo, escravizando o povo de novo, né? Então, esse vazio... Esse buraco infinito, a isso a gente dá o nome do amor de Deus. Há um buraco no peito do coração humano, que é a nossa essência, que é da onde a gente foi criado, a imagem e semelhança, né? Então tem uma raiz, um DNA que está lá, um buraco no meu peito, que é do tamanho de um infinito. E infinito, onipotente, onisciente, onipresente, é só um, que é Deus. Então não adianta eu buscar em coisas passageiras preencher isso, e era isso que eu fazia por não saber desse buraco, por não saber. E aí, com essa intercessão da minha mãe, né, e da minha irmã,
Minha irmã fez o acampamento. Veja, eu descobri recentemente, conversando com a minha mãe, que eu não fui nem na missa de chegada, que é um momento muito importante para quem faz o acampamento. Recepção, né? É, a recepção, né? Vida nova, foi fazer um momento especial. Como essa JC, né? Alguma coisa exato, tipo, né? Exato, né? E aí ela guarda isso. Fiquei sabendo recentemente que ela ficou muito triste na época. Foi. O meu irmão não foi. Eu tenho certeza onde eu estava. Tinha um pagode de domingo lá que começava sempre 3h30, 4 horas da tarde. Era no horário no horário do pagode. Depois eu vou. Depois eu vou. Mas esse negócio de igreja, eu não tinha distanciamento, mas não tinha proximidade. Sabe quando você é indiferente? Eu rezo da minha casa, mas eu nem rezava. E aí, aquela angústia, aquela coisa preenchendo. Eu não tenho dúvidas hoje de afirmar, Moreira, com a minha vida, né? A bebida, ela é uma fuga. Sim. Seja de uma fuguinha leve, talvez toma um negocinho para dar só uma baixada, né? A gente vai dar uma estresse. Ou seja, para um buraco mais embaixo, né? Talvez eu tô com uma ferida lá da minha infância, aí a gente pode aprofundar. Mas a bebida, ela não te agrega nada. Nada. Ela nunca me deu camisa nenhuma, assim, ó, de falar, eu sou o 10. Eu buscava isso, achava que era o 10, né? Sim. Colocava as coisas na mesa, o iscão, não sei o que e tal. Nunca me deu nada. Só ressaca, bate carro, enfim. E Deus foi misericordioso ao ponto, né? E eu não estou falando isso para culpar ninguém, mas para despertar, pô. Desperta, sabe aquela desperta tu que dormes? Esse vício, ele não é bom. Ele é um mal na sua vida. E ele é uma fuga de algo mal resolvido, que precisa ser encontrado onde está, né? Então, para pensar. Os motivos que te levam a ter este comportamento. Você vai encontrar, né? Autoconhecimento. Enfim, aí fui pro acampamento. Aí foi quando eu tive não foi um encontro pessoal, né? Que a gente tem que buscar esse encontro pessoal, né? Eu tive um encontro pessoal. Moreira, eu não acredito em Deus porque alguém me falou, porque eu li num livro. Cara, eu experimentei Deus, entendeu? Eu experimentei Deus, eu vivi Deus. Então, assim, você pode me falar assim, que você acredita que você veio do macaco, não sei, que você é fruto, né, da evolução da espécie humana e não sei o que. Assim, mas eu provei Deus. E existe como a gente ter, e eu queria te exortar a isso, a pedir um encontro pessoal com Ele. Porque é esse encontro que mudou a minha vida, cara. Esse encontro me fez... hoje se fala muito em religiosidade, né? De placa de igreja, não sei o quê. Mas foi um encontro com Cristo que salvou a minha vida real. A minha vida hoje. Não é nem a minha vida eterna, né? Que eu estou buscando hoje. Mas foi este encontro que salvou a minha vida, né? Não foi um encontro, aí eu falo, foi uma trombada violenta. Porque eu lembro que a hora que eu saí de um determinado lugar... Você vinha em alta velocidade, né? Alta velocidade, muito intensa. Ia dar... Já era pra ter dado. PT. Já era pra ter dado. Passou perto, né? Várias vezes. De ver, né? Os carros batidos. De ver verdadeiramente. De ver mesmo, literalmente. E aí, a partir deste encontro, eu percebi o livro. Eu falei, caramba, velho. O que eu tô fazendo com essas páginas? Porque tinha dia que eu nem lembrava o que eu tinha feito na noite passada. Não sabia onde eu tinha parado o carro. Quem que tava vivendo essa vida? É o Rodrigo? Não, acho que não, pô. Era a vodka do dia, era o uísque do dia, era não sei o que do dia, não sei o que. Então, um cara muito inconsciente, né? Pouco intencional. E ali em setembro de 2012, eu decidi, né? Tive um encontro que eu falei que essa brasa nunca mais vai... Essa chama que foi acendida nunca mais vai apagar, bicho. Amém. Senhor, só te peço uma coisa, não deixe isso aqui apagar, porque eu vou dar trabalho para tirar isso tudo de mim, que era muita... Já tentou mudar um hábito? Eu tinha uma vida para mudar de maus comportamentos. E aí, foi aí que dei start, Moreira, nesse início dessa busca por pessoas. Né? Então, dentro da Igreja Católica, né, a gente fala muito dos santos, né, mas os santos são esses homens que chegaram mais intimamente perto de Deus. Né? E a qual a Igreja, ela, através de um processo muito bem estruturado, não é um achismo, ela decide.
Né? Ela fala assim, cataloga a vida desse cara, né? E coloca ela como exemplo, né? Como exemplo. É isso, né? É isso, é a nossa referência. Aí eu parei de me referir ao Rodrigo, porque assim, Moreira, é gostoso, né? Que nem agora eu olhar e falar assim, pô, eu olho pra esse Rodrigo de 10, 12 anos atrás, cara, esse Rodrigo aqui não é... Eu tô muito bem, velho. Eu sou um cara foda, cara. Eu sou bom demais, bicho. Agora, se eu olhar, talvez, pro Moreira, né? Pra um santo, olhar pra uma Madre Teresa, olhar pra um... Eu falo, cara, eu tô engatinhando nessa parada. Eu sou muito orgulhoso ainda, velho. Eu sou muito egoísta ainda. Nossa, como eu ainda sou prepotente, bicho, autossuficiente. Quero ter o controle. Vivo ansioso, querendo ter o controle. Que controle é esse que a gente tá buscando? Né? Então... Chegamos nesse ponto aí, de ter um encontro com Deus, que daí eu passei, né, por um estudo, passei a estudar e a viver e a pregar nos acampamentos, né, depois porque assim, eu lembro que eu era engenheiro, né, então eu fiz a faculdade, estava na faculdade, formei. Moreira, se você quiser me interromper, você fica à vontade. Eu tô escutando aqui só absolvendo. Eu vim aqui para nós conversar mesmo. Eu só tô absolvendo aqui, arrocha o nó, como fala, que tá bom demais, né? Eu olhei aqui pro Gabriel aqui, que tem uma história legal ali também, né, Gabriel? Parecida assim, acho que tem uma pegada de mudança também, né? Bateu o baca aí também, não foi? A porrada, teve a trombada aí também? Não foi? Teve a trombada também. É um encontro. Ele conta aqui, depois eu vou contar aqui a história aqui, viu? É um encontro que a gente tem que buscar. Peça para Deus. Cara, se você não quer acreditar em igreja neste momento, né? Enfim, não quer estudar, não quer saber o que é, peça um encontro com esse Deus. Porque é esse encontro, é a graça, Moreira. Você começa a perceber a graça, você percebe que, cara, bicho, eu tentei chegar no horário do podcast, eu não dei conta, entendeu? Você entendeu? A gente erra, bicho, você tenta acordar no horário. Põe amor nas minhas palavras. Mas você não dá conta de acordar no horário, bicho. Você fala que você vai fazer, acordar meia horinha pra você falar com Deus, você não consegue, entendeu? Então, assim, nós somos bem fraquinhos, né, amor? É fraquinho. Bem fraquinho. É a graça que sustenta, entendeu? É a graça que faz a gente avançar. Então essa graça, eu pude vivê-la, experimentá-la, essa presença de Deus, esse encontro. Eu falei, cara, não dá pra eu desperdiçar esse livro que me é dado. Eu não sei quantas páginas tem pra frente. Mas a de hoje... ir pra frente. A de hoje vai ser intencional. Que é que você sabe, né? A que nós sabemos é a de hoje. Eu não sei o que vai acontecer na hora que eu pisar aqui pra fora. Não sei, entendeu? Então, assim, essa vai ser bem vivida. Eu tô muito feliz de estar aqui, cara. Porque por muito tempo eu não tive a oportunidade de ter pessoas, cara, de personalidade, de princípios, sabe, que estão preocupadas em deixar uma marca, um legado. Você não precisa... Sinceramente, você precisa estar aqui nesse podcast, gravando esse podcast? Podia estar talvez na tua casa, né? A hora que a gente está gravando o podcast, descansando. É um dia à noite que a gente está perto do final de semana, pode estar descansando. E não, cara, estamos aqui, entendeu? Era um desejo do meu coração estar perto de pessoas assim. Então, desde já eu te agradeço. Né? Te agradeço pela oportunidade, sou muito feliz e grato, né, que através do Will pude conhecer a sua vida e a sua família, né, cara? Vamos levar a pequena lá para fazer o acampamento, né? Tá chegando, né? A Letícia tá doida para ir lá. E depois vamos levar vocês lá para conhecer lá também, tá? Mas e aí, Moreira, quando isso acontece, acabou porque não dá mais para você desver. Não dá pra eu fingir que eu não tive um encontro com Deus. Eu posso até tentar, mas não dá. Aquele momento já daqui para frente mudou. E aí todo. Acabou, entendeu? Vai fingir que não existe princípios e valores. Só que você fez a mais, você fez um negócio diferente. Nós somos pequenos, mas você também tem um propósito de levar isso para frente para todo mundo. Como é que surgiu esse propósito? Como é que foi esse... Porque dessa história toda, você está escrevendo um livro diferente para a sua vida, mas ao mesmo tempo você está falando para outras pessoas, você está trazendo isso para outras pessoas, ajudando a construir, né, dessas pessoas seus objetivos, né, a conciliar, né, essa vida espiritual com a vida profissional, com os desafios que a gente tem na vida pessoal. E aí você começou a fazer isso, né? Como é que foi essa mudança aí da vida do engenheiro, fé, encontro com Deus, barroada com a mulher na Paraíba, né? E, poxa, e virada de jogo, e agora, né, cada vez mais ser
Eu percebo e vejo, né, tudo que você busca, né, de conhecimento. Você estava na mentoria aqui, estava na mentoria, saiu hoje aqui de um evento aqui com 3 dias pesado, né, além de tudo, né, participa de diversos processos, diversas iniciativas, mas também está sempre buscando conhecimento, porque muita coisa vem da gente, nossas experiências. Acho que isso aqui já é uma mentoria gigantesca aqui, só essa história, né? Até agora já foi, já, né? Já, que bom. super feliz. História. Até aqui agora o podcast estava resolvido. Legal. Obrigado demais por você ter contado aqui pra gente aqui essa história. Então, aqui o podcast está resolvido. Mas eu sei que você faz isso para as outras pessoas agora. Tipo assim, você estuda, você busca, lê livros, né? Inclusive muito baseado na Bíblia também, muito baseado no Antigo Testamento, né? No Evangelho também. E aí começou esse trabalho seu de evangelizar e falar dessa forma e falar como treinador com esse embasamento fantástico desse testemunho que você deu aqui agora. Como é que começou isso? Bora lá. E como é que é Senta o seu que lá vem conversa. E como é que é o seu trabalho com isso hoje, que eu queria, né, trazer para a gente ir para os outros temas aqui. Como é que é o seu trabalho isso hoje? Como é que você ajuda as pessoas hoje, contando essa história, mas também trazendo todo esse embasamento de outros líderes gigantes, de outros caras fantásticos, de outros treinadores diversos aqui, que você vai falar aqui, alguns deles, né? Que você difunde isso lá na sua região, também nas redes sociais, que é uma amplitude gigantesca, né? Nacional, mundial, né? Em todos os lugares, mas também lá no Oeste Paulista, na sua cidade, nos acampamentos e para pessoas também que querem isso. Você chama você para falar, você vai lá e fala, e como é que funciona tudo? Legal, massa. Como que foi? O sentido que a gente tanto estava falando aqui, que a gente busca, o sentido da vida está em servir. Está em dar e não em receber, né? Pode perceber de você deixar o cara passar na faixa, na hora que você para seu carrinho ali, né? Você deixa o cara passar, como você se sente? Sinceramente, você fala, puta, eu sou um cara bom pra caramba, né? Você, assim, ó, vamos assumir, né? Você vai lá, você tira 50 assim, você dá pra aquele mendigo na rua, assim, você fala, cara, isso não é bom, mas acontece. A gente tem que combater isso, né? Sim. Mas a gente dá os 50 e você se sente uma pessoa melhor. Sim. Porque você tá ajudando. Vai lá, você faz uma boa ação. Eu tô vindo aqui nesse podcast, eu tô me sentindo bem, Moreira. Sim. Você tá gravando esse podcast, já 20 e tantas edições já. Né? Porque você se sente bem, porque é isso que realiza, esse servir realiza. Sim. Ninguém morre mártir. Ninguém morre mártir se não fosse por algo maior, entendeu? É pelo outro, né? Então, assim, a partir do momento que eu amo a Deus, a próxima coisa que vai fazer sentido, né, é amar o próximo como a ti mesmo. Servir. Né? Vai ser servir, né? Eu vou ter que amar o meu próximo, né? E quem que é meu próximo? Tá aqui hoje, vocês são meu próximo, eu tenho que amar isso aqui. Eu sou próximo de vocês, né? Tava ontem no treinamento, tava amando os próximos, tava lá. Mas quando eu caí na igreja, e era um mundo que eu não conhecia, né? Qual que é o poder da referência, né? No meu acampamento tinha um molecão de uns 35, o Rafa deve ter uns 40. Não, o Rafa tinha uns 26, 27 anos, um médico. E a gente tinha birra da medicina por causa da Holt, não sei o que e tal. Eu casei com uma médica, né? Mas tinha birra lá com a medicina e não sei o que, papapá. E esse moleque tava pregando. Na minha cabeça, Moreira, não fazia sentido o cara deixar 4 dias da vida dele sendo um médico pra estar lá servindo. Dinheiro. O cara tava de chinelo lá, de shortão, camisetinha, e falando pra eu não pegar as menininhas, pra eu não fazer as coisas erradas, pra eu não pecar, pra não sei o que, anunciando um Cristo, um evangelho. E eu falei assim, cara... E eu lembro exatamente a cena até hoje. A cena era a gente sentado embaixo de uma árvore, e esse moleque falando, né? Esse moleque, perdão, Rafa, o Rafa Henrique. Eu vi ele, pregou no meu acampamento, eu vi ele pregando. Aí eu falei assim, aí sabe quando Deus fala com você? Eu tenho essa imagem até hoje. Eu falei assim, cara, que maravilhoso isso. Eu quero isso pra minha vida, Senhor. E aí, Deus já tava plantando a sementinha, né? Saí dali, comecei a servir dentro da igreja, porque uma das maneiras de você manter-se
na comunidade é você servindo, manter-se perto de Deus é você servindo. E eu fui pegando gosto e você serve nas equipes que tem nos acampamentos. Então tem equipe da manutenção, da cozinha, equipe da limpeza, equipe do apoio, música. Tem equipe da música, equipe da pregação. É música aqui. Aqui é música aqui? É música. Então vamos cantar aqui. Da igreja também. Aí, ó, coisa linda, é isso aí, entendeu? E aí, esses ministérios, servir, né? Eu comecei a ser inserido nisso. E aí, aquele cara tímido, olha só, Moreira, o poder disso aí, cara. Que bebia pra tentar se encontrar, preencher o vazio, não conseguia. Fazer, né? A hora que eu encontro aquele amor infinito que eu buscava, aquele alimento infinito que eu buscava, o meu coração começa a ser preenchido. Putz, aqui é o meu lugar. Essa é a minha identidade. É aqui que eu nasci. É esse amor que eu nasci para provar e para divulgar, para levar, né? Divulgar mesmo, né? E aí, como que eu faço para continuar? Aí todo mundo tem que servir. Aí vou servir nessas equipes e caio na equipe de liderança. Então eu levava a tribo para passar os desafios, partilhava sobre a palavra e eu tinha que estar melhorando, estudando mais a palavra para poder partilhar. E, cara, isso foi despertando em mim que eu gostava muito mais de gente do que de concreto, de fazer orçamento, de estar em obra. Eu falei assim, caramba, aí começou um conflito, né? Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Eu sou engenheiro, mas eu não é isso, né? E aí, servindo de líder, eu comecei a ter a oportunidade de dar o meu testemunho. Quando eu fui lá para frente falar, eles viram que eu tinha uma certa habilidade com fala, porque eu já estava há um tempo servindo na liderança, eu fui me desenvolvendo, fui curando as minhas feridas, né? Eu tinha feridas, traumas, feridas emocionais, traumas da cirurgia do meu pai, do tempo difícil que a gente viveu. Em vez de eu expor, eu segurei tudo pra mim, eu segurei a boca, né? Sim. Eu trouxe pra dentro, tava engasgado, Deus curou muita coisa, eu pude vir trazendo a minha essência. E aí, lá dentro eu descobri que eu tinha uma habilidade de comunicação, de conectar, que eu gostava de gente. Eu fui estudar isso aí, comecei a ler, né, um livro aqui, fiz pós, MBA em gestão empresarial. Eu nunca parei de estudar porque eu falei, cara, tem que estar em algum lugar, isso que eu estou buscando. Aí fui, até que em 2018 eu tive a oportunidade de participar de uma imersão do Dr. Paulo Vieira, né? Eu fiz o método CIS aqui, dou honras e a este trabalho dele, porque o que eu percebia, Moreira? Que mesmo eu estando dentro da igreja, eu não prosperava financeiramente e no relacionamento. Eu ainda era um cara solteiro, em 2018. Ainda era um cara que tinha contas além do que eu podia pagar. Tava ainda, né? E tinha vivido. Tava no vermelho ainda. Ainda tava no vermelho. Eu falei, bicho, eu tô vivendo muito altos e baixos, tem alguma coisa errada. E aí tá lá fazendo campanha, novena, e faz não sei o que, e reza pro santo não sei o que, e põe o terço e vamos e vai pra quarta-feira, grupo de oração, mas e uma dá parte trabalho pra Deus. Eu falei, cara, por que parte não refletia essa prosperidade que você tava. Exatamente. Que você tava caminhando na fé, que você tava caminhando na vocação. Vocação, né? Era meu chamado. O chamado foi feito, a vocação foi descoberta, né? Isso aí. Mas ainda tinha alguma coisa que não estava refletindo, né? Relacionamento, eu não financeiro. É isso aí. Por que minha empresa não dá certo na época construtora? Por quê? Por que eu não consigo ser feliz profissionalmente? Por que eu não me sinto realizado? E quando eu tô lá pregando, eu sinto que aquilo é a minha vida, eu sinto que eu quero falar o tempo inteiro, entendeu? Eu vou falar bastante, né? Então eu quero agora falar o tempo inteiro para recuperar aquele tempo que eu fiquei gastando com bebida, com outra coisa lá atrás, para falar desse amor que me curou, que me salvou, para levar para as pessoas. Eu falei, cara, mas tem alguma coisa que falta. E aí eu comecei a assistir uns vídeos do Tony Robbins, legendado, que eu não falo inglês, infelizmente, né? Mas eu comecei a assistir, eu falei, cara, tem que ter um cara desse aqui no Brasil, tem que ter. Comecei a pesquisar 2018 no YouTube, e aí, encontrei. Primeiro eu encontrei o José Roberto Marques, né, o IBC, e depois eu já encontrei o Paulo Vieira. E entre o que eu vivia, o Paulo Vieira foi o que eu me identifiquei. Falei, cara, eu vou nesse cara, eu vou lá. Aí piquei uns cheques, Moreira. 5 cheques pra frente, bora. Montei num ônibus. Pintou mais de vermelho um pouquinho a conta, mas foi vambora, alguma coisa tem que mudar. E aí eu fui pra lá. Veja, eu já era um cara que participava da igreja frequentemente, evangelizava fora, falava desse amor do evangelho, me curava, buscava, só que eu não prosperava nas outras áreas. Aí eu falei, cara, tá errado.
ficava sempre, quando eu fazia a roda da vida, né? Quando eu fiz a primeira vez, ficava exatamente as 3. Era o profissional, o financeiro e aí abalava o meu emocional. As 3 aqui. Falava, cara, esse aqui não vai, bicho, por que não vai? Ou se não era o emocional, era o relacionamento. Porque eu não conseguia manter um relacionamento. Falei, caramba, tá errado. Aí fui pro método, fiz, né, a imersão do Paulo. E aí, depois que eu fiz essa imersão, eu falei, cara, eu encontrei aqui, velho. Eu encontrei. Eu quero viver disso aqui. Falei, cara, eu tenho que levar isso para mais gente. Aí fiz as formações dele, aí já fui para as outras imersões. Aí eu comecei a rodar. Onde tinha, eu estava indo me formar, né? Hoje estou concluindo agora minha pós em psicologia clínica. Fui estudar o ser humano, fui entender. Psicologia, bicho? Tô acabando, cara, bicho, agora. Que massa. Fui buscar isso aí porque também não dá para ficar falando besteira, né, mano? Falando o que acha da cabeça. Não, mas você tem um embasamento gigantesco, né? Primeiro que eu acho que a Bíblia. Total. Porque eu acho a verdade está ali, né? Eu sempre vejo você falando, então, né? E os mentores, os coaches que eu passei, os treinadores, né? Os treinadores, né? Os caras que treinaram você e que trouxeram a visão deles baseado também em outros caras. Outras grandes referências. Né? Vem tendo sempre uma referência, né? E muitos deles se baseiam na Bíblia, se baseiam... Porque tá lá, né, mano? Tá claro, né? Tá claro lá, né? É que a gente não lê a parada ali, não estuda, né? Não mergulha a fundo daquilo, né? Aí vem a neurociência explicar, aí vem a física quântica explicar. E tá lá. A verdade tá lá. Né? Então, sou o caminho, a verdade é a vida, né? Tá lá, tá ali. Então, enfim. Aí eu falei, cara, eu preciso de ferramentas para tocar minha vida financeira, tocar o meu negócio. E aí eu fui buscar gestão empresarial, né? Que fui buscar imersões disso, buscar ferramentas para eu decidir qual... por que a minha empresa, eu trabalhava tanto e não tinha resultado. Eu podia dobrar 24 horas por dia trabalhando que eu não mudava a minha situação. Podia treinar meus funcionários. Podia mudar o meu marketing. Eu podia, só que a coisa não dava resultado. Aí depois eu fui entender que eu estava num nicho que na minha região não tinha. Eu vendia para a indústria, tem 2 indústrias na minha região. Então, assim, era uma ignorância minha, entendeu? Eu não tinha conhecimento. Pô, conhecimento liberta. Conhecimento liberta, né? Para o seu conhecimento liberta, né? Então quando eu comecei a buscar isso, aí as coisas começaram a andar. A primeira área que andou foi o meu relacionamento, que eu era um cara ciumento. Um cara que eu perdia pra mim mesmo, assim, real, né? Inclusive hoje até meu lema de trabalho, né? Chega de perder pra você mesmo, entendeu? Para de perder pra você. Vai buscar o que você não sabe, aquilo que você não tem, porque você ainda não sabe. Né? Então, assim, vai buscar o que você não sabe ainda para resolver os seus problemas. E eu comecei a ter desde lá atrás, desse encontro, uma intencionalidade com esse dia que me é dado. Então, como que eu faço para ser mais produtivo? Como que eu faço para gerir melhor meus funcionários? Como que eu faço, né, para instalar processos que me dê mais tempo para eu fazer aquilo que é mais importante? Como que eu separo o que é mais importante? Como que eu faço uma transição de carreira? Porque eu queria viver de treinamentos comportamentais, treinamentos presenciais, mentorias. Eu queria viver disso. Né? Lá em 2018, quando eu fiz, depois comecei as formações de estudo, falei, cara, eu quero viver disso. E levaram 5 anos para eu conseguir falar, hoje eu vivo dessa parada, entendeu? Hoje eu vivo da vocação, né? Daquilo que eu quero viver. Porque, Moreira, se você trabalha num lugar, eu tenho, e falo tranquilamente, né? Tem uma linha, né? De um dos meus mentores, inclusive, mas tem uma linha que é assim, você tem que realmente trabalhar, né? É o lema, assim. Se você gosta ou não gosta, você vai lá e faz o que tem que ser feito, que essa é a vida adulta, não é? Isso que a gente escuta. Sim. Só que, cara, eu fiquei por 8 anos fazendo algo que eu não gostava. E isso é perdão pela palavra, mas é um inferno, bicho. Entendeu? Assim, eu hoje, beleza, há 20 anos atrás era outra coisa. Você não tinha tanta oportunidade. Você não tinha nem ferramentas para se autoconhecer, para saber no que você é bom. Mas hoje, meu amigo... Mas hoje você tem, bicho. Tem demais. Tem muita gente falando... Nós estamos aqui agora, né? Isso aqui é uma ferramenta. Nós falamos isso aqui ontem. Antes de ontem. Isso aqui é uma ferramenta, mas iguais a essa, melhores. Essa aqui é uma fantástica, né? Hoje. Maravilhosa ainda, essa né? ferramenta aqui. Mas nós temos ferramenta demais. Tem muito YouTube, tem muito podcast, tem muito livro,
Tem muita, você não precisa, quem não gosta de ler, escuta podcast, Põe no escuta carro, áudio, vai põe no carro, acelera, bota, faz como quiser, mas tem muita ferramenta que antigamente não tinha. Você tinha que buscar de outras formas, como você buscou, e outras pessoas foram buscando, esses caras mesmo que foram buscar fora, né? Paulo Vieira e todos eles, outros foram buscar esse conhecimento, descobrir isso, né? Que às vezes o cara, a palavra revelou, mas ele teve que buscar Teve que se aprofundar, né? É isso aí. Mas isso que você falou, eu até vi um corte seu esses dias aí sobre, né? Quanto tempo você passou insatisfeito, que não era aquilo que você gostava de fazer, né? 8 anos, né? Um exemplo. 8 anos trabalhando em uma área que não era a que eu queria. Que não era o que eu queria, mas você buscou, né? Mas você, não, total. Mas trabalhando, né? Continuei honrando meus compromissos. Que né? Uma coisa que você falou legal, que eu até tenho um corte nosso aqui também, que assim, faça, não é o seu lugar, não é o seu propósito, você descobriu outro propósito, você não descobriu ainda, mas eu vi você falando, faça o seu melhor, né? Entregue tudo, né? É o jogo, é assim. É o jogo, né? O que vai mudar. Você é adulto. Você tem que entregar, tem que resolver. É porque chega uma hora que você faz uma pergunta, ratifico ou retifico? Como é que é isso aí? Vamos lá. É assim, ó, vai brotar, normalmente entre os 28 e 32 anos ali, vai brotar essa pergunta, assim, ó, ratifico ou retifico, né? Eu ratifico. Essa é isso mesmo. É isso, ó. Pivote. Essa vida que eu estava vivendo é a vida. Os resultados que eu tive é a vida que eu realmente escolhi viver? Lembra do intencional? Ou eu retifico? Beleza, eu cheguei ali, são 8 anos, são 27 para 28, é isso aí. Eu cheguei ali e aí eu falei assim, cara, eu não ratifico essa vida. Não vou aguentar ser engenheiro o resto da minha vida. Eu não quero isso aqui para mim, velho. Eu não quero, não é possível que eu tenha que levantar e ir pro meu trabalho, querendo fugir do meu trabalho. Como que eu vou ganhar dinheiro com isso aqui, bicho? Como que eu vou falar assim, deixa eu tocar a sua casa, Moreira, deixa eu construir esse prédio para você, amigo, que eu tô muito feliz com essa oportunidade. Você não vende aquilo que você não compra. Não vende feliz, né? E você não, né? Não tem uma... Não vai, você não vende o que você não compra. Você seja um ator para fazer aquilo, você não... No final das contas, você não está sendo feliz, né? Você não está sendo feliz. Aí, quando eu fiz essa pergunta, essa crise, é uma crise humana, psicológica, a gente passa de amadurecimento. Sim. Aí eu decidi que eu retificava. Aí o que eu fiz? Abandonei tudo e falei, vou viver o meu propósito? Não. Eu já tinha construtora, eu tinha boleto para pagar, eu tinha casa, meu aluguel para pagar, meu carro, minhas despesas, funcionário. Eu tinha que resolver minha vida. Então, você vai mudar, bonitão. Comece, então, a trilhar o novo caminho paralelo a esse caminho que você tá. Foi o adubo, né? Você falou lá, né? Adubar. Você tem que agora ir plantando isso aí, adubando, preparar o caminho para depois você vir realmente viver essa vida, né? E aí foi isso, Moreira. Eu ouvia muito uma frase, se eu não me engano é do Ícaro, eu ouvia uma frase que o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. E isso caiu no meu coração. Eu falei, cara, a minha transição tá depois do meu trabalho. Então, chegava depois das 6 ali em casa e bora estudar, marketing, desenvolvimento humano, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, vamos. Até que eu, depois de todas as formações, né, de todas as coisas, eu consegui começar a dar as minhas mentorias, os meus processos. Aí começou a entrar uma grana, aí eu comecei a dar treinamento nas empresas, né, trabalhei até um bom tempo aqui no Grupo Acelerador, aqui em São Paulo, enfim. E aí eu tinha agora uma renda. Aí eu falei, cara, aí foi um parto, né, também, que eu tive que separar do meu pai, né? Como é que faz a transição, então, né? Aí eu tive que separar do pai. Eu tive que separar daquele que tinha feito uma faculdade para ser as pernas dele. Sim. Na minha cabeça, entendeu? Então, assim, teve um laço familiar que teve que ser resolvido, né? De forma muito madura. Gente, não existe. Assim, ó, você tem um problema que você não tá resolvendo, ele tá aumentando. Então, você tem que resolver essa parada. Tem que resolver. Resolver problemas e conquistar objetivos. A vida ou não é essa parada? É resolver problema e conquistar objetivo. Resolver problema e conquistar. Então, assim, eu decidi que eu ia resolver esse problema da minha vida profissional. Resolvi no outro dia? Caso vou deixar. Não. Foram anos esperando e fazendo acontecer, né, se preparando para poder colocar o time em campo e falar, vamos agora. E chega um momento, Moreira, que você tá com o pé nas duas canoas, né? Não dá mais. Você abre, e aí você precisa abrir um vácuo
um vácuo, um espaço na sua agenda, na sua vida para aquilo acontecer. Né? Senão, não acontece. Aí é a hora de você cortar o laço com aquela vida que você não quer mais e apostar tudo que você tem nessa parada. Entendeu? Senão, não vai acontecer. Não tem como fugir disso. Uma hora você tem que se decidir. É verdade. Você está falando aqui, eu estou pensando aqui, eu já contei essa história aqui muitas vezes, mas vou contar para você um pouco. Por favor. Que no momento nosso aqui, no meu momento de empreender, né? Eu já sempre tive vontade de empreender, sempre tive esse DNA, família empreendedora, né? Eu falei de você do meu tio, eu tenho um tio padre, que é um padre empreendedor, padre construtor, chama. Olha. Né? Que ele falou aqui do poder do carisma, do sorriso, né? Minha mãe sempre teve vontade de ser empreendedora, é empreendedora, minha irmã, meu irmão, família toda do meu pai, uma parte, né? Meu avô foi político, mas também foi empreendedor, tinha oficina mecânica e uma série de familiares. Então eu acho que carrega um pouco isso no DNA, porque a gente carrega desde criança escutando um pouco os pais falando sobre isso tudo. Mas em algum momento eu fui trabalhar em empresa, eu tentei fazer alguns negócios, não deu certo, tal, pequenos, ainda juventude e tal, não deu certo. E eu fui trabalhar para as empresas e tal, e chegou o momento da MyTracking. Chegou o nosso momento aqui da MyTracking, e o momento da MyTracking teve isso, né? Em algum momento, o trabalho após o trabalho, muito. Porque eu tinha que manter a excelência do que eu fazia na empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava numa empresa chamada Eletroshopping. Já falei várias vezes aqui sobre eles, me deram a oportunidade de empreender, inclusive, mas ao mesmo tempo era funcionário. Era PJ, mas era PJ CLT. Que eu estava todo dia lá, trabalhando, tinha horário, eu tinha que dar plantão, trabalhava tecnicamente. Então eu tinha uma obrigação com aquela empresa. Eu tinha uma obrigação ética. Responsabilidade total. Ética, porque Exato. Eu tinha que virar um sistema. Estavam virando, tinham sido vendidos, comprados pela Ricardo Eletro. Estava virando sistema. E eu era o cara do banco de dados que fazia migrações, fazia indicadores. Eu estava no meio do processo, e o gestor pedindo informação, relatório. Eu viajava, ao mesmo tempo que eu viajava para implantar o MyTrack, viajava para implantar, para fazer migração do sistema deles. Então, o pós-trabalho acontecia. E eu passei muito tempo. E o Milton também, meu sócio também, do mesmo jeito. O Milton estava em outra empresa e estava com os projetos dele lá, projetos para grandes negócios, para o governo, para tudo. Suas responsabilidades assumidas, né? Seus papéis acontecendo ali, né? Acontecendo, e às vezes na hora do almoço a gente tinha que sair para atender uma ligação, não almoçava. Porque tinha uma ligação da MyTracking, que tinha o segundo trabalho depois do trabalho. E de noite ia até 2 da manhã, 1 da manhã, 3 da manhã. Né? A Letícia estava novinha, tinha 1 ano de idade, 2 anos, 1 ano e meio. Estava lá, ela acordava, eu ia trabalhar e atendia ela, fazia umas horas. Tal. Ou seja, era o trabalho depois do trabalho. Mas tinha um propósito, mesmo que não tinha essa clareza, né? Porque tinha 20 e poucos anos, 26, 27 anos, né? Então, tipo... Mas você tinha algo que te puxava tinha pra isso, algo que puxava, tinha algo que puxava. Eu estava afastado. Não é tão romântico assim, né? Não é. Não tem nada de romantismo. Nada, e não dá para explicar. Tem pessoas que vão lhe perguntar, você não vai explicar, você não vai... Tem pessoas que perguntam a você assim, o que é que você está fazendo? Isso não vai dar certo. Por que você está trabalhando tanto? Cara, e sua família? Né? Mas a montanha que a gente estava subindo era uma montanha que estava subindo todo mundo junto, que você falou aqui. A gente falou aqui no brief aqui da montanha, nós vamos falar, você vai falar. Tá? Vamos embora. Tá. Depois vai os então, cortes aí, depois vamos dividir aí em 2 episódios. Vai dar um jeito ali. Vai dar um jeito aí, né? Pode? E aí tinha esse negócio, as pessoas perguntavam, cara, como é que dá a conta e tal? E eu ganhava bem já. Ganhava uma grana boa. Falei aqui. Como é que eu... E eu tava com o pé numa canoa, eu tava deitado numa canoa e tentando pegar outra. E ainda não tava nem com os 2 pés, mas em algum momento eu tive que ficar com os pés nas duas e em algum momento eu tive que decidir sair de uma para outra. E eu tinha aquele sonho, mas não entendia o motivo. Eu vim entender depois. De empreender, do propósito, de gerar prosperidade, de ter um negócio contínuo, no caso do empreendedorismo. Não, na vida tem outras coisas também, tem outros objetivos, outros sonhos, mas no empreendedorismo era gerar recursos continuamente, gerar emprego e ter mais propriedade, ganhar mais dinheiro também, né? Ter
um negócio mais para frente, além de um dinheiro fixo aqui. Então, existia... depois eu vim aprender isso tudo, mas naquele momento uma coisa me chamava, mas eu tinha que fazer o trabalho depois do trabalho. E foi muito tempo assim. E no meu caso, eu gostava de fazer o que eu fazia antes também, mas eu gostava mais ainda do pós-trabalho. Porque era um negócio que me chamava, era um imã, não parava. Era um imã. Mas tem isso, Moreira. A pessoa ela tem que também desejar, querer encontrar isso aí, né? Tem que desejar, ela tem que querer encontrar isso aí. No que você é bom. Ó, vamos fazer, é rápido, é 1 minuto. Vamos. Um exercício prático aqui agora para você entender o quanto você precisa se autoconhecer para que você encontre aquilo que você faz de melhor. Aquilo que você, em menos tempo, vai fazer mais do que outra pessoa que não tem a habilidade que você tem. Então, Moreira, eu vou te pedir um seguinte. Você está com o seu caderno aí e uma caneta aqui do lado. Aqui. Você é destro ou canhoto? Sou destro. Então, escreve o seu primeiro nome e o seu sobrenome, no caso. José Moreira, tá aqui. O José Moreira escreveu rápido, na hora, na coisa. Então tá, agora, faz um favor para mim. Pega essa caneta e troca de mão e escreve com a mão esquerda agora. Nem que eu treinasse, né? Mas não vai ser muito possível, não. Não vai ficar... Vamos lá, ó. Fiquei em dúvida se era um S, se era um E, mas tá bom. Tá indo, né? Só uma obra de arte. Segundo minha esposa, não entende nem o que eu escrevi com a direita, mas... Tá aqui. Escreveu, né? Escrevi. Tá feito. Teu nome. Tá feito. Dá pra ler? Dá. Né? José Moreira, né? Dá pra ler. Depois o Gabriel, coloca um cortinho ali dessa obra de arte aqui, ó, já mostra aqui. Olha lá, ó. Dá pra ler, né? Então, mas vamos lá. Moreira, usou mais tempo pra você escrever? Muito. Com a esquerda? Da direita pra esquerda? Muito. O resultado mais tá entregue, que o dobro, né? O resultado tá entregue. Mais tempo. Durou mais que o dobro. Mais que o dobro. Você teve que pôr mais energia, mais força pra sair, pra se concentrar mais, pra forçar. Sim, mais atenção, mais olhar o detalhe, né? Não foi um negócio mais... Não fluiu. Não foi automático. É que você não viu o outro. O outro você pegou aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Ainda saiu, né? Com confiança. Isso aí. E usou mais tempo, mais força e a qualidade. Não dá para falar muito da original, mas foi muito melhor a original, a do lado direito, a destro. Entende? Então, assim, você até pode ficar jogando com a esquerda. Se você treinar bastante, vai até melhorar. Porque você tá desde pequeno escrevendo com a mão direita. Essa mão tá muito treinada. Mas mesmo que você fortaleça, mesmo que você treine a mão esquerda, ela nunca vai ser a sua mão boa como a da direita. Porque se você pegar todo o tempo que você vai usar para treinar da esquerda e jogar na direita, em fazer caligrafia com a direita e não sei o que, adivinha o que vai acontecer? Em pouco tempo você vai estar muito melhor com a mão direita do que se gastar todo esse tempo para tentar chegar no resultado que você já tem hoje com a mão direita. É assim que a gente faz quando a gente não se conhece e a gente está numa função errada dentro de uma empresa. É assim que a gente faz quando a gente está numa profissão que a gente não gosta, cara. Você está indo lá jogar com a mão esquerda e você é destro. Você está patinando e é por isso que o resultado não vem. Né? Porque quando eu entendi isso aí, cara, as coisas começam a fluir. Sou bom de gestão, cara. Cara, não adianta eu ficar querendo preencher a planilha lá, porque eu não consigo ficar fazendo um orçamento lá. Cara, eu consigo. É lógico que eu consigo. Né? Só que eu vou usar 10 vezes mais tempo, 10 vezes mais esforço e vou entregar um resultado mais ou menos do que alguém que tem aquela habilidade. Do que alguém que tem aquela habilidade. Se eu for aprender o que o Gabriel sabe dessas coisas que ele fez para filmar isso aqui, eu vou apanhar igual o cachorro magro. Eu vou aprender? Eu vou aprender. Mas o cara tem habilidade. Já cheguei aqui, eu já via diferencial no negócio. Falei, bicho, para eu ter essa ideia, você tá entendendo que eu ia ter que gastar horas e horas e olha lá se eu ia ter, porque ele tem essa facilidade ali de mexer, de editar os vídeos, que ele vai falando, eu faço os cortes aqui, não sei o que. Falei, bicho, eu já tentei editar, eu edito meus vídeos lá do Reels, assim, demora para fazer um videozinho de 1 minuto editado. Então, não é a minha habilidade principal. Você quer ganhar dinheiro? Você vai ter que usar a sua habilidade principal,
Quer mudar a sua vida financeira, bichão? Você vai ter que usar a sua habilidade naquilo que você é bom. Você tem que saber o que você é bom. Se é bom em comunicar, vai desenvolver a sua oratória. Desenvolve mais isso, entendeu? Aprende mais, estuda mais. Programação neurolinguística, estuda persuasão, estuda oratório, montar escopo, né? Escopo não, montar estrutura de palestra, vai fazer isso, é bom, né? Em vendas. Pô, vendas é uma técnica, mas... Vendas é técnica, ponto. Não tem jeito. Se você souber a técnica, ela vai acontecer. Só que se você tem a habilidade de vendedor, se tem um carisma... Agora pega o Rodrigo lá de 2010, tímido, com medo, né? Vai vender... Imagina eu aqui no podcast. Não, eu tô... Tá tudo travado, tem, né? Quem é mais introspectivo. Não é que o cara não pode dar, mas ele, para estar aqui fazendo o que eu tô fazendo aqui agora e você tá fazendo, ele vai gastar um pouco mais de energia. Sim. E vai precisar de mais horas de treino, não é? Demorar para rampar até o podcast. Que não é que é impossível, não é que não dá para viver essa vida, não é que você precisa largar tudo que você está fazendo agora para viver, porque não dá, você tem papéis, você tem responsabilidades, mas o seu diferencial é aquele talento que Deus te deu. Você está multiplicando ele ou você está querendo do amiguinho? Achando que o do amiguinho é porque ele é médico, porque não sei o quê, porque fala bem, ou porque não fala, ou porque você vai seguir o que ele... Você tem que seguir o que você, de fato, qual é a sua vocação. Né? É isso aí. Por isso você tem que se desenvolver, vai buscar inteligência emocional, vai buscar autoconhecimento, vai buscar desenvolvimento pessoal, mas você tem que se desenvolver. Você tem que, 1 vez por ano, 2 vezes por ano, no mínimo, 1 em cada semestre, participar de uma imersão. Você tem que mergulhar em curso, livro, treinamento, imersão, você tem que mergulhar. Hoje a gente vive esse é um oásis, assim, nunca na história da humanidade a gente teve tanta oportunidade. Então, assim, por que você está insistindo, né, em derrubar uma parede com uma colher? Né? Você está fazendo mais difícil, bicho. Pega uma... Assim, ó, para eu derrubar uma parede dessa aqui com uma colher... Se eu derrubar, vão ser anos de esforço cavando. Sabe quem é que faz isso? É quem tá preso, né? Quem tá preso, eu acabei de lembrar da série. Quem tá preso, né? Os caras lá tem... O cara pega, abre o túnel, né? O cara passa 10 anos construindo o túnel. Aí se você vem com uma retroescavadeira, aqui, ó, ela bate a pá assim, ela não faz nem força. Vai fazer assim, ó, pum, empurra a parede e cai. Então, assim, usar as ferramentas certas. Você tá usando as ferramentas certas no seu relacionamento? Assim, ó, você sabe realmente como amar a sua esposa, como servir a sua esposa. Você sabe exatamente como, ou se não é exatamente, mas você tem as ferramentas necessárias para educar seu filho em mundos de 2025 tão digitais. Né? Você tem as ferramentas para conseguir a promoção que você deseja na empresa que você está hoje. Né, para você avançar na sua vida financeira, profissional, você tem as ferramentas para gestar a sua empresa, para implementar os processos. Você tem, ou você está fazendo tudo na sua arrogância e prepotência, achando que você é o senhor do mundo, que você é o poderoso e que você nasceu sábio. E nossa, eu sou o dono do poder do conhecimento. Porque, cara, se não fosse a facilidade do nosso tempo, eu não sei o que seria da minha vida, entendeu? Profissional, talvez tá lá, assim. Então, o conhecimento libertou. Cristo me salvou. No encontro com Cristo me salvou. E a minha meta de vida é ir para o céu. Dentro da igreja eu busco exatamente isso. Exatamente isso. Eu busco como eu faço para chegar no céu. E eu tenho que ralar todo dia, porque pensa num cara que dá trabalho para Deus. Então, assim, lá eu busco a minha salvação, o amor de Deus, confesso meus pecados. Bicho, eu tenho pecado, eu busco a salvação, eu peço pro Espírito Santo me guiar, beleza. Daí você vai para a vida profissional, você esquece isso? Não existe essa separação. Mas você entende que para eu saber dar um feedback dentro da minha empresa, Moreira, você é um cara experiente, você é um cara de sucesso empresarial, você tem que saber dar um feedback pro teu funcionário. É difícil. É difícil, cara, não é uma conversa fácil. De quanto em quanto tempo. É difícil. Conduzir uma reunião, se você mas hoje em dia, né? E hoje em dia é mais difícil ainda. Talvez tudo fere, tudo machuca, tudo eu sinto muito. Como você mantém, como você controla o discurso, a verbalização,
né? E como é que você de fato constrói alguma coisa na vida da pessoa, porque você tem que construir isso, você não tá dando um feedback para... Às vezes o feedback é dizer, cara, você tá no lugar errado. Como é que você diz isso? É isso aí. E hoje nós temos um desafio também, né? Como é que eu digo isso? A pessoa tá no lugar errado. Esse cara vai sair e se mata ali na frente. Até para demitir é ruim, né? Tipo assim, tá difícil. Por exemplo, até para demitir é ruim. E tem para demitir ou para fazer a pessoa pedir demissão. E a gente vive... Entre aspas, né? Porque a pessoa tem que pedir quando ela sabe, pô, você tá no lugar certo, bem, você quer isso, cara. Você não quer, cara. Você não quer. Você tá insistindo? Eu vou te ajudar, cara, mas você vai fazer uma transição, vai. Eu tive uma transição. Isso é triste. Isso é triste demais, cara. Eu já tive aqui, inclusive, um ponto importante. Eu já tive várias transições fantásticas. Assim. Fantásticas, assim, de tipo. Cara, eu gosto de trabalhar aqui, mas não é o que eu quero. Certo. O que é que eu quero? O que é que você quer, cara? Não, eu quero vender doce. Vai lá, cara. Você fica quanto tempo aqui? Não, eu vou passar meu trabalho assim. Eu vou vender doce. Vai lá e vende doce, cara. E foi lá e tá vendendo doce. Eu sou cliente, inclusive. Desse jeito, legal. Sério. Então, assim, legal. Isso é uma transição. Mas... Já teve outros que não... Como é que você fala? Né? Como é que você controla? Como é que você... coloca isso, né? Coloca isso pra pessoa e como você falou, né? Tem que saber. Tem que saber. E é um desafio. E você tem que estar ligado com Deus. Aí é o discernimento, sabedoria. Você tem que estar ligado com Deus para pedir discernimento todo dia. É porque senão a gente vira um bicho, né? Vira. Será, falando da montanha, que em busca do meu sucesso profissional e empresarial, eu não estou sendo um filho da mãe com os meus funcionários? Com aqueles que estão dia a dia comigo, né? Eu tô em busca vou subir a montanha, vou ser bilionário, tá na moda, né? Todo mundo quer ser bilionário, multimilionário, é a turma do milhão, né? Já virou a coisa mais fácil do mundo agora. Todo mundo vai ser milionário, né? Não é bem assim, né, o jogo. Mas vou chegar, não sei o que, eu quero ser a empresa, não sei o que, de faturamento, é 10 vezes, é 20 vezes, tá, mas a preço do quê? A preço de não ter mais tempo com seu filho, é isso que você quer? Né, você vai... Tá bom, você vai dobrar massa, 10 vezes faturamento. Top! Não, você não dobrou, foi 10 vezes de faturamento a mais. Como é que tá teu casamento? Como tá a família? Como tá o... Como tá? Como tá a igreja, né? O tempo que você tem com seu filho, que já é pouco, né? Nunca vai ser igual ao tempo de trabalho, né? Quantidade e qualidade ali. Mas... Como que tá? Qual a qualidade do tempo, né? Que eu falo muito disso aqui, né? Será que... Qual a qualidade do tempo? Você né? fala, você tá isso aí. Eu falo muito sobre isso. Eu falo muito sobre a qualidade, né? Porque a gente trabalha muito, não tem segredo. Não vai nunca ser hora a hora. Tantas horas que meu filho, tantas horas de trabalho. O jogo é muito... Exige. Os 90 minutos, né, são... Intensos. Intensos, meu amigo. Né? Vê lá quanto tempo o cara joga, quanto tempo ele passa correndo, né? Intenso, né? É muito exercício, né? Muito... É isso aí. Um atleta, para ser um atleta... Para ser um atleta, para ter performance... Ele renuncia o quê? Né? Para ter performance. Quanto é que ele renuncia? Ninguém vê, né? Às vezes, né? O cara para ganhar 9 corridas de 10 segundos lá... Aquilo lá é uma loucura. O cara passa 4 anos treinando. Quanto que estão... O pessoal, a gente só vê os 10... quero correr. 12 segundos, né? Mas é um desafio. E eu falo muito sobre a qualidade do tempo. Qual a qualidade do tempo que você tem com sua família, né? Qual a qualidade de tempo que você tem com Deus, né? É a qualidade de gratidão, é a qualidade da confissão, é a qualidade, né, de uma oração bem feita, né? Não tenho tempo para nada. Né? Então, vou abrir mais uma loja? Né? Vamos abrir mais uma loja. Vamos contratar mais gente. Vamos indo. E aí você tá indo para onde, né? Porque... E eu tive alguns depoimentos desse já, né? De pessoas que chegam ali nos seus 40 a mais, 45, né? Principalmente mulher, que tem a dificuldade, né? Ou a questão biológica, não é nem uma dificuldade, é clara, todo mundo sabe. Sim. A mulher se demora para engravidar, ela vai ter, né, um período, ela tem um período fértil que vai acabar. Né? O desafio vai aumentando, né? O desafio vai aumentando, mas vai acabar. Com 40 anos ali, 40, acabou, entendeu? 45, 50, né? Depende, né? Hoje estão vivendo mais, né? Enfim. Aí, beleza. Eu tive 2 testemunhos muito claros desse. Reais, assim, ó. Da pessoa falar que eu dediquei tudo pela minha carreira e hoje o que eu mais queria era ter uma família. O que aconteceu com essa pessoa? Ela subiu a montanha errada.
Ela subiu a montanha sem saber a montanha que ela estava subindo, sem olhar para o lado. A preço do que eu tô subindo essa montanha? E não respondendo as perguntas que ela mesmo se faz, né? Que é hora de ter um filho, não, a hora, né, se enganando, né? Não é hora, né? É hora de construir uma carreira, tal, né? E a inconsciente, né? Deus está mandando a mensagem, não é hora, não, você não está no momento, né? Eu acho que as pessoas fazem isso, né? Não está no momento, tal. Eu vou passando. A gente faz, né? E ó, é uma reflexão que eu e a minha esposa nunca foi tão frequente. A gente tem que ter... A minha esposa, ela tem 28 anos, né? Então, assim, ainda tá nova, né? Sim. E tá numa ascensão profissional, né? Carreiramente, a gente tá abrindo clínica, expandindo a clínica e não sei o que e tal. Então, assim, um filho agora. Fora a parte espiritual, tá? Do pecado, isso aí, enfim, que a gente pode entrar, né? De ficar escolhendo a data, né? O dia, de não ser aberto à vida, enfim. Mas... tirando a parte espiritual, que já está toda errada nesse ponto, né? Você vê como a gente é bem fraquinho, né? É fraquinho, a gente é bem fraquinho. Para buscar a santidade... Aí você olha para um cara que é santo, você fala assim, bicho, quem é você para falar desse cara? Entendeu? Aí a gente nasce em 2025, né? Estamos aqui em 2025, querendo mudar as coisas que já aconteceram. Mas com qual embasamento você está fazendo isso, filho? Você lê o que dessa parada? A igreja é cafona, né? A castidade, pra que castidade? Isso aí é papo de 2000, velho. Isso aí é papo de gente cafona, 1900 e bolinha. Castidade, pra que viver castidade? Não, vai lá. As músicas de hoje falam, né? Não sei o que, é tudo. Então assim, não, eu sei o que é melhor pra mim. É a mesma coisa, é o mesmo comportamento do anjo lá que nós começamos a conversa. Né? Eu sei o que é melhor para mim. Não, agora não é o do anjo, agora é eu vou comer esse fruto aqui porque eu quero ter conhecimento. Eu tenho o controle, né, do jardim aqui. Essa árvore não pode, mas por que não pode? Quem manda sou eu. Se eu tô com vontade, né? Se o meu corpo, minhas regras. Meu corpo, é verdade. Meu corpo, minhas regras. Eu vou comer o fruto, eu vou tirar, né? Eu vou aqui, eu quero. Né? Não posso, não. Meu corpo, regra de Deus, né? A gente precisa começar a entender isso. Sou templo, né? Eu carrego um Deus vivo dentro de mim, que é aquele buraco que a gente viu lá, enfim. E aí, eu até perdi onde eu tava, né? Mas... a gente estava falando o que, Gabriel? Do filho. Do filho, né? Aí a minha esposa, a gente está refletindo porque a gente precisa trazer isso aqui para não subir a montanha errada, Moreira. Porque senão eu vou subir uma montanha. Tá, você pode até decidir. Eu estava com uma amiga esses dias, ela estava falando que ela já tem 33, ela falou assim, eu não tenho vontade de ter filhos. Vontade é um negócio perigoso. Porque vontade muda, né? Hoje, você tem certeza que você vai subir essa montanha? Se você tem certeza, tudo bem. Você vai arcar com o quê? Com as consequências dessa montanha. Tem montanha que não dá pra descer e subir outra depois, não. Não dá né? tempo. Não dá mais tempo, né? Não dá mais tempo. De construir um relacionamento saudável, né? A questão também da idade. Da idade hormonal, né? É isso. E aí a gente vai gerando outros problemas, né? Aparecem outros desafios, enfim. Tudo porque a gente não tem clareza, a ansiedade lá de trás, né? Do que eu quero da minha vida. É por isso que a gente não conquista o que a gente quer. A gente não sabe exatamente, a gente não decide pelo que a gente quer. Eu vou me basear em quem? Por mim ou por Deus? Primeira coisa, né? Eu já começo a organizar isso. Eu vou pelas regras de quem? Só pelas minhas regras? Eu já mudei de regras várias vezes. Tem um tempo que eu achava que pegar um monte de menina era normal. Não tá errado essa parada, entendeu? Mas era a regra que eu tinha. Então, assim, essas regras minhas é meio que é o que tá doendo no momento, né? A gente vai pelo estômago. E aí, até pra não esticar muito a conversa, Moreira, aqui, né? Eu não quero. Eu sei que eu falo demais, Gabriel. 5% do que eu anotei aqui, não estou falando aqui. Menos do que 5%. Vamos ter que fazer outro. O que ajuda a gente, Moreira, a ordenar a nossa vida para que a gente não suba a montanha errada, né? Primeira coisa é a autorresponsabilidade. Eu preciso ser responsável pela vida que me é dada todo dia, assim, ó. Assume que você é preguiçoso, que você não acorda cedo. Assume que você come os docinhos lá e não liga ilimitadamente e não tá nem aí pra tua saúde. Assume que você bebe demais. Sabe? Você assume que essa é a vida que você escolheu viver.
E aí, né, tem uma frase que é, e tá tudo bem. Só que eu odeio essa frase, porque não tá nada bem. Nós estamos diante de uma epidemia de saúde mental, uma crise mental. As pessoas estão se matando. E são jovens, Moreira, são abaixo de 30 anos, o maior número de pessoas que tiram a sua própria vida. Entendeu? Então não tá nada bem, entendeu? Não está nada bem, cara. Nós temos que mudar o que está acontecendo, né? Então, como? Primeira coisa, vamos ordenar a nossa vida, trazer ordem para nossa vida, né? Clareza. Não foi eu que inventei essas paradas aqui não, gente. Isso aqui é umas técnicas milenar aí, que tem nos livros aí. Então, assim, a primeira coisa, você tem que assumir a sua responsabilidade, né? Confessar a sua verdade. Você tem que falar, cara, eu estou errando. Né? Aonde que eu estou errando? Olha pra tua vida. Como que tá a tua vida emocional? De 0 a 10, dá uma nota. Tua vida espiritual, de 0 a 10, dá uma nota teu relacionamento com Deus. Pro teu conjugal, né? Com a tua esposa, com a tua namorada, com os teus filhos. Vai dando uma nota pra tua saúde. Mediu isso. Assume. Você olha pra tua conta, se ela tá vermelha, você tá cheio de funcionário ruim, sabe? Se você tá num casamento de merda, desculpa a palavra, né? Se você tem uma espiritualidade e uma intimidade com Deus péssimo, você está sem amigos, tá fora, assume isso, dói no primeiro momento. Dói. Só que num segundo momento é libertador, porque se fui eu que me enfiei nessa parada, eu posso me tirar daqui, Moreira. Começa a criar, né? Começa a criar condições para sair, né? Vamos sair daqui, bicho. Então, se eu tava fazendo tudo errado até aqui, né? Se eu tava me comportando, vamos sair daqui. Como? Comportamentos diferentes, ambientes diferentes, pessoas diferentes, né? Eu vou precisar ter novos comportamentos, novos lugares, pessoas certas, nos lugares certos e com as ferramentas e o conhecimento certo. Tá aqui, entendeu? Aí beleza, é um ponto. E eu preciso entender o que forma uma pessoa. Como que funciona uma pessoa? Um ser humano, ele é intelecto. Posso falar isso aqui? Será que pode esticar, pessoal? Vou falar. Pode, estica aí. Então é mal um pouquinho só, tá? O ser humano, ele é intelecto, vontade e emoção. Quando a gente fala assim, ó, eu vim do macaco, a gente é muito parecido. Não tem esse negócio? Assim, nossa, o macaco só falta falar, porque ele faz tudo. Eu tenho certeza que a gente é a evolução do macaco. Tá, mas vamos fazer uma reflexão simples. Você pode até acreditar nisso, tá tudo bem, né? Enfim. Mas, olha só, você já viu um macaco planejando as férias dele do mês que vem? Ou do final do ano, o lugar que ele vai viajar? Você já viu algum bicho fazendo essa parada? Por mais parecido que seja a nossa evolução, né? Talvez o DNA, talvez a gente é bem parecido mesmo, Moreira. A gente tem, né? O macaco senta igual a gente, fala, pula, né? Se comporta muito parecido. Mas ele não tem uma coisa que é o que a centelha de Deus aí, filho. Ele não tem um intelecto. Ele não tem essa alma, essa inteligência, entendeu? Se ele morrer, ele vira pó. Assim, nós também, né? Mas ele não vira nada. Assim, ó, não sobra nada. Ele não vai pro céu. Não tem um lugarzinho, né, pra ele lá no céu. Quem vai falar dele, né? Porque não tem uma alma, ele não tem uma inteligência, entendeu? Que é essa inteligência que Deus nos deu. Disso. Que não era pra gente precisar depender, escolher entre o bem e o mal. A gente comeu do fruto. E agora a gente precisa discernir entre o bem e o mal. Então, é o intelecto, a vontade e a emoção. O que a gente faz? A gente inverte a ordem. No nosso tempo, a gente coloca as emoções em cima e o intelecto embaixo, certo? E essa vontade no meio, Moreira, que é essa vontade de fazer as coisas, ela se guia por aquilo que é bom. Então, assim, você chegar em casa hoje, na hora que a gente tá aqui esticando, falando demais já, você chegar lá e tem uma pia de louça pra você lavar. Se você tá com a emoção em cima, assim, a sua emoção vai dizer o que para aquilo ali? Ela vai assim, meu Deus do céu, eu mereço descansar. E eu mereço, Eu mereço descansar, pelo amor de Deus, semana que eu tive, homem. Nossa, não tô aguentando. Não, ainda tem as crianças pra você cuidar, ainda tem nossa casa, tem as contas que você tava pensando. Ver mais a pia de louça, eu não vou lavar. Não quero, porque não é bom pra emoção. A emoção tá gritando, falando, não faz isso. Tá invertido, lembra? Emoção, vontade e intelecto. Agora, se tá no ordenamento certo, que é o adulto que nós somos. Qual que é o ordenamento certo?
intelecto, vontade e emoção. Eu olho para aquela pia e vou agir com o meu intelecto. Eu vou agir com a minha inteligência. Tem que fazer. Eu preciso fazer, sabe por quê? O Moreira vai jantar na minha casa hoje. Vai chegar com o pessoal. Ou a minha esposa tá chegando do mercado com aquele monte de sacola na mão. Tá cansada, tadinha, né? Fez um monte de coisa ao longo da semana. Já fez mais do que ela precisaria fazer. Eu vou fazer, quer saber? Eu vou lavar tudo essa louça. Vou preparar. Quando ela chegar, para de esperar o elogio. Porque senão você inverteu de novo. Entendeu? Porque senão aí lá eu vou fazer, tô querendo a recompensa, me sentir bem, né? Me sentir bem. Aí vai lá e faz pelo motivo errado, né? E aí acaba tendo um grande problema que a esposa chega, acaba de novo reagindo a isso. Nossa, mas você nem viu que eu lavei a louça? Né? De novo a emoção no lugar errado. Fez certo pra lavar e errou na hora de esperar. Tira a foto, tira até a foto, tem gente que tira a foto. Tira, ó, eu fiz, viu? Tá aqui. É isso aí. É isso aí. Então, assim, use a sua inteligência, sua maturidade, coloque as emoções no lugar certo. Vai ter que fazer, né? Vou ter que fazer. Isso é um negócio que você fala, né? Que é um negócio que você tem que fazer. Se você planeja, né? Tem essa relação aí, você não faz sempre o que você gosta, né? Todo momento. Porque até lavar louça mesmo acho que não tem ninguém que gosta. Só fazer o que você ama, que você vai descobrir que você faz um monte de coisa que não ama pra fazer o que ama. Tem um bocado de gente que eu nunca... É muito difícil você ver alguém que ama lavar louça, né? Mas alguém tem que lavar, né? Tem que lavar. Antes eu do que ela, em casa. E a gente... no trabalho é do mesmo jeito, eu acho também, esse conhecimento e autoconhecimento, de saber que tem que fazer. É isso aí. Né, de resolver. Assumir responsabilidade. A da gente de adulto, né? A nossa vida de adulto, né? É isso aí. E isso você fala nas suas mentorias, fala nos treinamentos, fala para a empresa, fala na igreja. Como é que funciona aí o trabalho do treinador, o Rodrigo, falando isso tudo que ele falou aqui? Sinceramente, eu anotei aqui mais 10 coisas, a gente falou de uma só. Entramos para a história da vida. Não, mas foi legal, porque foi a história, a gente foi trazendo em cada momento os ensinamentos ali, muita coisa que você está trazendo Gabriel aqui. Vai ter trabalho, hein, Gabriel? Estou só aprendendo aqui. Raiva de mim, por favor. Mas aí nós vamos ter que... Aí parece um clichê aqui meu, mas não é. Vamos ter que fazer outro para pegar esse aqui. Para fazer outro, para falar de mais outros temas específicos aqui, né? Esse conhecimento milenar que está na Bíblia, que tem, né? Que diversos profetas e diversos personagens, né? Temos muitas que falaram e que a gente fala hoje, que se aplica no dia de hoje, do mesmo jeito, né? Tipo assim, não é um negócio que está se inventando. Tirando da nossa cabeça, né? Ninguém está tirando a cabeça aqui, né? Os treinadores, coaches, mentores, né? Muitos trazem experiências pessoais, mas guiadas por um princípio sólido. Princípio sólido, né? Por experiências milenares. E tem muita coisa para a gente falar sobre isso também, mas muito que você já falou aqui, já foi top. E eu queria dizer que você dissesse como que você ajuda as pessoas com esses treinamentos, como é que funciona a prática. É uma empresa que chama o Rodrigo para falar, poxa, a empresa quer chamar você, cara, vamos falar, qual o tema normalmente que você vai lá e fala numa empresa, qual o tema normalmente você fala a um grupo de pessoas, que você dá uma mentoria, que você faz um final de semana de imersão, como é que funciona o seu trabalho com as pessoas e como é que as pessoas acham você. Eu queria já trazer como que você distribui esse propósito na vida das pessoas. Como é que é isso hoje? Como é que elas te acham e buscam ali o Rodrigo? Maravilha, né? Para achar a gente no Instagram hoje não tem jeito, né? Instagram Rodrigo Naldi e YouTube também Rodrigo Naldi. E no trabalho, né, que eu faço hoje, Moreira, hoje a gente está regional presencialmente, né? Então vai acontecer agora 26 e 27 de abril a nossa imersão. Imersão Transforma, são 2 dias. Prudente Região, eu já fiz em 2021, a gente está reformulando muita coisa, né? A gente está voltando agora para fazer. Prudente Região não tem, a gente tem que vir sempre aqui para São Paulo para buscar, né? E tem muita gente que não tem essa oportunidade de vir, né? De estar aqui nos eventos. A gente sabe que tem custo de hotel, enfim, sim. Né? As coisas custam, tem um preço a ser pago e a gente está levando essa parte da inteligência emocional. Então é o Transforma, rompendo limites, né? Para que você construa uma vida que vale a pena ser vivida, né?
Rodrigo, você vai me ensinar a ficar rico? Eu acho que eu tenho coisas mais importantes antes, né, pra gente resolver. Eu acho que a hora que a gente ordena isso, que a gente entende o lugar de cada coisa, né, Deus acima de tudo ali, né, para não subir as montanhas erradas, né, então, para que a gente consiga fazer, porque assim, a gente sabe muita coisa hoje, mas a gente não executa. Então assim, eu sei que eu não posso fumar e eu fumo. Eu sei que eu não posso beber e eu bebo. Eu sei que eu não posso consumir pornografia e eu consumo. Eu sei que eu tenho que separar PJ de PF e não separo, né? Eu sei que eu tenho que ter um controle dos meus gastos mensais e eu não faço. Por quê? Eu sei que eu tenho que ser carinhoso com a minha esposa, que eu tenho que sacrificar a minha vida em prol da dela, para fazer ela feliz, e eu não faço. Eu sei que eu tenho que ter um tempo de qualidade com meu filho, e eu não tenho. Caramba, por quê? Porque ainda você tem barreiras emocionais, traumas emocionais, feridas emocionais. Você ainda não tem a habilidade desenvolvida da inteligência emocional. Porque se fosse racional, você já sabe. Por que você não faz, entendeu? Isso é meio claro assim, né? Por que será que eu não faço? Você já tem até Deus, você já reza, filho. Você já tá no caminho, você já tá rezando, né? Você já tá sabendo, então por que você não tá fazendo? Porque o seu emocional, lembra, intelecto, vontade e emoção, ele tá desordenado, né? Ele está bagunçado. E aí a gente precisa romper esses limites. A gente deixa isso mais comercial, né? Porque se a gente falar que vai levar tudo isso para imersão, imagina que é um papo denso, né? É denso, Só que hoje a gente tem ferramentas, a gente tem que acessar as coisas que estão aqui na nossa caixolinha para organizar a nossa vida, né? E destravar. Isso a gente dá o nome do quê? Inteligência emocional aplicada na vida e nos negócios, né? Então, lá dentro do Transforma, a gente fala sobre carreira, sobre negócios, né? Sobre finanças, sobre relacionamentos. Vai ter um pedacinho da espiritualidade, sempre ali no meio, né? Conectando tudo, né? E a gente vai ajustar as emoções. Tudo através da inteligência emocional. Não tem como fugir desse tema, Moreira, para começar o trabalho. Né? Então, o Transforma é esse vamos que há uma vida, há uma página que chega todo dia na tua mão. E o que você está fazendo com isso aqui? Porque se não tivesse nada que te impede, você já teria conquistado. Se não tivesse nada que impedisse o seu casamento ser melhor, você já tinha um casamento melhor. A sua vida financeira, a sua empresa, a sua carreira passa por isso também. Então, para isso, a gente tem as ferramentas certas, com as pessoas certas, no lugar certo, que é o Transforma, 26 e 27 lá, em Presidente Prudente. Vai ser uma alegria quem puder ir lá. E palestras, a gente está sempre disponível, Moreira. Tendo agenda, né, pode chamar a gente aborda a autorresponsabilidade, a gente aborda a produtividade, gestão do tempo, todos os temas que são muito comuns, né? A empresa quer contratar um treinador comportamental, inteligência emocional. Pode chamar. Qual é o benefício que a empresa tem trazendo isso para sua equipe? São, na produtividade da equipe, em torno de 60% a 70% da produtividade do seu time é distração. Ou seja, falta inteligência emocional para ele lidar com as atividades que são de responsabilidade dele. Então talvez ele fique empurrando o que é mais difícil. O lado adulto dele, né? Eu começo, em vez de começar pelo mais difícil, eu começo pelo mais fácil. A atividade importante ficou lá. Por quê? Por que eu olho para essa atividade e eu não resolvo essa atividade? Se é aqui a mais importante. Porque a minha inteligência emocional me falta, entendeu? Tem que falar, tem um tema procrastinação. Acho que ia dar um tema só, uma palestra só uma hora. Vamos ir até amanhã aqui. Só de falar em procrastinação, né? E aí, Moreira, eu queria deixar 5 frutos rápidos pra gente finalizar. Pode ser? Pode ser aí, Gabriel. Cabe ainda, Gabriel? Cabe aí. Os HD aqui já estão... Mete bronca. Desliga esse microfone. Fala os 5 aí. 5 chaves, 5 passos. 5 chaves ou 5 passos, né? 5 códigos, né? Para você. Pega o código para você. Pega a chave e pega o passo. Entender por que algumas pessoas realizam e outras não. Né? Que foi a primeira pergunta. Assim. A gente começou aqui. Assim. Primeiro, 5 ações para você. 5 atitudes. A primeira é trabalhar. Não tem, o trabalho dignifica o homem, o trabalho santifica o homem. Então é trabalhar. Mas o que é trabalhar? Fala comigo aí do outro lado. Trabalhar é você cumprir o seu dever, bichão. Entendeu? A tua mesa tá cheia de papel. Chega lá e organiza isso aí, bicho.
Porque, sabe assim, ninguém vai mudar o mundo não, Moreira. Eu não acredito nisso. Eu não tô aqui para mudar o mundo, entendeu? Mas eu tô aqui para mudar a minha realidade daquela próxima de mim. E aí eu tenho que cumprir o meu dever. Então eu, com o conhecimento que eu tinha hoje, eu não podia estar em outro lugar. Eu tinha que estar aqui, tô cumprindo um dever que é o meu trabalho. Eu tô aqui trabalhando, você tá aqui do seu trabalho. Sim. Né? Então, trabalhe, arruma as gavetas, elimina as pendências, resolve a papelada em cima da mesa, sabe assim, põe as coisas em dia, pega o teu WhatsApp, responde todo mundo, para de deixar aquela conversa para depois, fica empurrando essas coisas, sabe, lá na tua casa, resolve os probleminhas, aquela luz queimada, aquele chuveiro queimado que tá lá dentro, trabalha, cumpre o teu dever, né? Então, trabalhar. Servir é o segundo passo. Sirva as pessoas. O que é servir as pessoas? Seja útil, cara. Seja alguém que as pessoas possam contar. Sabe? Não seja na pessoa do domingo a pessoa que é a princesa, né? Ou o príncipe. O príncipe vai almoçar na casa de alguém de domingo, ele senta na mesa e aí chega o banquete para ele. Alguém coloca a coca de 2 litros, o outro coloca a maionese, o outro coloca a salada, o arroz, o coisa, e o príncipe tá lá para ser servido. E aí todo mundo come, as pessoas, um já vai pegando os pratinhos de sobremesa, o outro já vai retirando as coisas, e o príncipe tá onde? Sentado, esperando, sirva-me. Não, cara, seja útil. Faça um churrasco para tua família, cuida dos teus filhos lá, né? Seja útil. Então, trabalhar, servir. Terceiro, seja forte. Sabe assim, tenha saúde, bicho. Tenha saúde e disposição, sai desse marasmo, sabe? Dessa falta de energia, dessa falta de atenção, falta de foco, porque você não tem força para carregar o teu dia, as tuas responsabilidades. Então você precisa se cuidar, vai dormir melhor, vai comer melhor, vai fazer uma atividade física, sabe? Vai olhar os teus hormônios como tá, seja alguém que as pessoas possam contar com a sua força física. Força física mesmo, de disposição. Cara, liguei, você está sempre o arrastado que vai, obrigado, tá morrendo, tu tá morrendo para fazer, sem energia. Hoje a gente tem a medicina para isso. Então, trabalhar, servir, ser forte. O quarto passo é não encher o saco. Para de encher o saco das pessoas, bicho. Caramba, tem gente que enche o o saco. mundo não te deve nada. Sabe assim, você deve tudo ao mundo, você tem vida, tem saúde, tem um bom emprego, tá aí, tá trabalhando, tá com esposa, tá com filho, tá com namorada, quer você abrir o olho de manhã, bicho, vai pro mundo. Para de esperar que o mundo venha até você. Não encha o saco. Não, a gente tá num tempo de encher o saco. Né? Todo mundo se sente que, nossa, você falou isso pra mim, olha o jeito que ele me tratou, nossa, você já viu que não me chamaram pro aniversário da fulana? Como assim a turma do escritório foi almoçar e não me chamou? É uma encheção de saco. Entendeu? Gigante. É um negócio muito, para de encher o saco. Então trabalha, sirva, seja forte, não enche o saco. E por último, seja magnânimo. Uma alma grande. Uma alma grande, sabe? Conecte-se com as pessoas. Seja verdadeiro, deseje algo, deseje uma história, o livro, deseje uma história que tenha grandeza, e não é grandeza financeira não, meu cara, pode ser também, que seja, porque se dinheiro traz felicidade a gente não sabe, mas que pobreza dá uma tristeza, né? Só quem já passou os apertos financeiros sabe, né? Que pobreza dá uma tristeza, gente. Então, assim, é mais fácil você ser alegre, né? É melhor você ter dinheiro, entendeu? Ajuda. Então, queira também ser um excelente profissional, ter uma conta financeira boa. Ah, não tenho, Rodrigo, você vai ser triste por conta disso? Não, cara, você vai trabalhar para conseguir suas coisas e coloca o dinheiro no lugar certo. Porque ter dinheiro pode ser um problema, mas não ter também pode ser. Porque você passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro. Sim. É o teu senhor. Você não vai para a igreja porque você tá... tô trabalhando demais. É o senhor da vida, guiando. Não tenho tempo para os meus filhos porque eu tô atrás do dinheiro. Não tenho dinheiro, mas é realmente assim, escravo do dinheiro. Então você pode ser escravo do dinheiro sendo pobre ou sendo rico. Então o problema não está no dinheiro. Tá, o problema está em você, meu filho, em mim, entendeu? Nessas misérias. Então a alma magnânima é a alma que está preocupada em deixar um legado, em ter um coração gigante, um coração de compaixão, um coração amoroso, um coração servidor, sabe? É uma alma que está preocupada com o outro e que quer deixar nesta vida uma marca grande, e grande dentro cada um da sua realidade.
ali, né? Na minha comunidade, no meu ambiente de trabalho, nos meus relacionamentos. E é isso. É isso. Então trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco e seja magnânimo. Uma alma grande. Uma alma grande. Fantástico, meu amigo, fantástico. Com essas 5 chaves aí, 5 passos, a gente sai daqui com uma reflexão aí. Normalmente na sexta-feira tá saindo nossos episódios, né? Com essa reflexão aqui de ser uma pessoa cada vez maior, com propósito, né? Forte, firme na fé, né? Com coisas boas pra gente edificar a vida dos outros também, a nossa vida e a vida dos outros. Meu amigo, muito grato pela sua presença, grato demais. Espero outras vezes para continuar essa conversa longa, que seja outras conversas longas, né? Para você aí que está aqui nos escutando, escutou mais uma vez nosso podcast falando de empresas, negócios, logística, tecnologia, também construção aí de caráter, valores, né? De valores, de princípio, de propósito. Hoje a gente sai aí com essa super para o seu conhecimento, diferente com o meu amigo Rodrigo Naldi. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Não deixem aí de seguir a gente aqui, até para ver os outros episódios aqui do Rodrigo também. É isso aí. A gente aqui no Instagram. O Rodrigo aqui tá aqui, as redes sociais dele aqui. Rodrigo Naldi no Instagram, no YouTube. Se você quiser contratar para sua empresa, tamo junto. Dá um oi lá, junta. Nesse mês agora, 26 e 27 de abril, Transforma. 26 e 27 de abril, Transforma, Presente Prudente. Nós vamos divulgar aqui também esse evento aqui, tá presencial. Sei lá, você, levar um amigo, levar um parceiro, rompendo limites, né? E fica aqui essa super mensagem. Não deixe de nos seguir. Obrigado aqui, nossa equipe aqui de marketing aqui, com a Kelly Moura. Produção especial aqui do Gabriel Leal. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu! Valeu, gente!